Um agressor, Kildare, ele só é agressor porque ele encontra alguém que aceita ser agredido. Um ladrão só é ladrão e rouba alguém que aceita ser roubado. Ah, mas como assim? Eu não falo que eu quero ser roubada, não. Ok, mas tem pessoas que muitas das vezes vai usar inteligência pra quê? Pra controlar, pra que ela não esteja em locais onde tem a chance dela ser assaltada, roubada. Às vezes você vai pensar um pouquinho na frente, vai organizar as coisas na sua casa, porque ela não chama tanta atenção, porque um ladrão vem e rouba. Um agressor só vai ser agressor porque ele encontra alguém que aceita ser agredido. É pesado isso? Eu sei que é pesado. Porém, se você conseguir trazer isso pra dentro de você, você muda literalmente a sua vida e você sai do papel de vítima. Por quê? Vítima não cria nada. Por quê? O meu marido não me irrita. Sou eu que me irrito com o meu marido. O meu filho não me deixa pé da vida, não. Sou eu que fico pé com meu filho. Quando você consegue ter essa consciência, você consegue assumir literalmente o controle da sua vida e parar de julgar nas costas do outro, do seu marido, do seu namorado, ou de qualquer pessoa do patrão. Você para de julgar as responsabilidades de tudo que acontece na sua vida nas costas do outro. Você assume o poder da sua vida. Porque você cria 100% o tempo todo. Seja coisa boa ou ruim. Olá pessoal, hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial, a Carla Ferreira, terapeuta, e nós vamos falar como que esse trabalho terapêutico, né, do equilíbrio feminino, masculino, interfere nos negócios, interfere na vida pessoal, interfere em todos os ambientes que as pessoas estão inseridas. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Kilder. É um prazer estar aqui com você, né? E é um prazer estar contribuindo com o pessoal que está nos assistindo aí para entender um pouco mais, né, sobre esse equilíbrio, essa energia feminina, reposicionamento feminino, que é o que eu trabalho, né? E para auxiliar também em muitos casais. É um prazer estar aqui com você. É isso aí, é um prazer todo meu. Carla, aqui eu trago as pessoas, né, que têm afinidades ao empreendedorismo, que está querendo empreender, quem está passando perrengue, quem já começou, né? E trago pessoas em vários níveis, né? Quem já começou há muito tempo, quem está começando agora, enfim. Eu gosto de trazer as pessoas que, de alguma forma, apoia, né, o empreendedor, a empreendedora, né, e faz a pessoa destravar e ter resultado, né? E com certeza também você empreende, né? Você também tem seu infoproduto, você tem os seus negócios também, você empreende também, né? Então a gente vai ter um bate-papo bem interessante aqui. Eu queria que você começasse a explicar para o pessoal sobre essa energia masculino e feminino, né? Explica pra gente como que funciona esse equilíbrio, o que significa isso, né? Ótimo, Kilder. Vamos lá. Eu gosto muito de trazer uma ilustração para que o pessoal entenda sobre essa energia feminina e masculina. O que acontece? Quando a gente está falando de energia feminina e masculina, a gente está falando literalmente de energia, não é gênero, ok? Deixar isso bem claro. Todos nós, o Kilder, eu, você que está assistindo a gente aí, todos nós temos em nós a energia feminina e masculina. Para que vocês possam entender um pouquinho disso, vou falar para vocês um pouquinho sobre polaridade, para que vocês entendam. Olha só. Tudo é dualidade, ok? Eu gosto de fazer isso aqui, que é o triângulo da vida. Imagina aqui um extremo e um outro extremo do triângulo, ok? Então tá aqui o triângulo da vida. Pra vocês entenderem o que é isso, energia feminina e masculina, tá? Dia, noite, alto, baixo, quente, frio, feminino e masculino. Ok? Então, isso são polaridades, ok? Nós somos essa dualidade, ok? Então, energia feminina e masculina, independente de gênero, todos nós vamos ter essa energia masculina e feminina dentro de nós. E aí, muito erroneamente, se ensina o quê? O Kilder gênero masculino, por um exemplo. Ele tem que estar o tempo todo na energia masculina. Não, ok? Todos nós vamos ter essas duas energias. O grande desafio é o equilíbrio entre elas. Porém, o equilíbrio entre essas energias em nós é o seguinte, Kilder. Qual que é o equilíbrio da energia feminina e masculina para você? Você está a maior parte do tempo na energia masculina. Só em nível didático aqui, uns 80% do tempo, 85% do tempo na energia masculina. Comportamentos, atitudes, porque nós somos diferentes, tá? Em vários níveis, ok? Biologicamente falando, hormônios, tudo em você, em mim, é diferente. Quer a gente queira ou não, ok? Então,
O Kilder, o equilíbrio para ele está a maior parte do tempo nessa energia masculina e utilizando a energia feminina a seu favor. Um exemplo disso, às vezes você vai precisar dessa energia feminina para você dar um carinho para sua filha, dar um cuidado para sua esposa. Você vai utilizar essa energia feminina, esse carinho, esse cuidado, né? Você vai utilizar ela. Então, o equilíbrio para você é estar a maior parte do tempo na energia masculina, utilizando a energia feminina a favor da sua energia masculina. A mesma coisa para mim, Carla. O que é o meu natural, o meu biológico? Eu estar a maior parte do tempo na energia feminina, mas eu utilizar a masculina também é ao meu favor. Um exemplo disso. Eu trabalho, eu sou empreendedora, né? Eu tenho os meus negócios, eu preciso fazer escolhas, eu preciso tomar atitudes, eu preciso resolver problemas. Isso é algo que eu preciso fazer, né? Gente, nós estávamos aqui, a gente tricotou bastante antes, né, Com Kilber? A certeza. gente falou muita coisa antes aqui. E uma coisa que a gente estava falando era o seguinte. Os bastidores já davam um podcast, não dava? Gente, foi muita coisa aqui que a gente falou. E a gente estava comentando antes, né, Kilder? Eu acho importante falar para eles aqui o seguinte. Que se entende muito errado sobre isso. Porque, por exemplo, muitas das vezes lá no meu Instagram, né, no Poder da Essência Feminina, eu trago muito para as meninas, gente, estar no feminino, né, ser mais receptiva, aprender a receber e tudo mais. Tem uma dificuldade de entendimento aí, porque hoje em dia tem muito aquela palavra empoderamento. O empoderamento não quer dizer que você, feminino, não vai poder ter atitude, trabalhar, tomar decisões, não, porque nenhum homem, você tá aqui pra me falar, nenhum homem vai querer uma mulher que é um 2 de paus, parada, que não tem atitude, que fica ali parada esperando o mundo cair e ele ter que tomar decisão de tudo. Não, ninguém quer. Por que um 2 de pausa? Parada. Parada. Uma pessoa ali parada. Que fica ali esperando a vida vir, vai lá, não sei o que eu faço, resolve pra mim, que é a pessoa ali parada, né? Você não quer. Você quer uma pessoa que vai somar junto com você, que vocês vão crescer juntos, né? Eu acredito, pelo menos é o que eu vejo, né, sempre em consultório, que é exatamente isso, que é buscar uma pessoa para que cresçam juntos, né? Então, você não vai querer uma pessoa que é o 2 de paus, né? Você quer uma pessoa que vai somar junto com você. Então, não quer dizer que você está na sua energia feminina, é você somente estar ali recebendo. Por quê, Kilder? A gente explica o seguinte. A energia feminina é o receber, o aceitar o cuidado, é ser vulnerável, verdade, né? É o acolher, a delicadeza mesmo. A energia masculina, isso eu tô falando em um amplo geral, tá? A energia masculina é o fazedor, é o cuidar, né? É o abrir o caminho para que o feminino possa vir junto, amparado, cuidado, né? Então, para isso, a mulher tem que saber receber. E aí, o que acontece? Voltando 2 de paus? Isso. A mulher Quem parada estiver assistindo ali. aqui, ouvindo, né? Na hora que estiver jogando truco, vai lembrar desse episódio aqui, né? Olha, tô com 2 de pausa aqui, não vou fazer nada. A mulher porta, né? Parada, que não faz nada. Então, você não vai querer essa mulher. Você quer uma mulher que some com você. Então, estar no feminino, você vai ter escolhas, você vai ter atitudes, você vai poder ganhar sua grana, ter muito dinheiro, sim. Porém, em casa, quando você chega, você precisa voltar para sua polaridade feminina. Você pode ir lá fora liderar 50 homens, ter que ter pulso firme, ordenar, coordenar, mas em casa, no relacionamento, isso não funciona. Porque o seu companheiro, ele é essa energia masculina. Se você chega dentro de casa e você quer comandar, mandar, discutir, você está disputando o lugar com ele. E os 2 lugares são importantes. E nenhum é mais e nem menos que o outro. Porque a mulher é mais receptiva, acolhedora, recebe, ela não é menos do que o cara que geralmente tem atitude, que comanda, né, o fazedor. Não, os 2 são importantes. Porque são polaridades que se complementam. Se não precisasse existir essas 2 polaridades, não existia essa diferença de polaridade. Por exemplo, como que você consegue observar a correspondência aí? Só para você entender por que é tão necessário esse masculino e feminino. Se precisasse existir só um masculino, e aí agora a gente tá falando no caso de homens. Como que você sabe que você é homem? Porque você olha uma mulher com características diferentes, né? Tanto física, emocional, hormonal. Você olha uma mulher e fala, olha, aquela ali é uma mulher, então eu sei que eu sou homem porque eu sou diferente dela. Se não precisasse existir essa diferença, poderia ser tudo só homem. Ou tudo só mulher.
Só que o Criador, né? E eu fico tranquilo muito pra falar Deus aqui, tá? Ele é tão perfeito que uma das coisas que deixou pra nós é o quê? Essa lei das polaridades. Para que você possa aprender com o diferente de você, mas não sendo mais e nem menos, é sendo complemento. Casais, vocês são complemento, O ok? equilíbrio, né? Equilíbrio. Ô, Carla, bem interessante esse contexto. Deu pra gente entender um pouco como que essa energia representa, né, no homem, como que representa na mulher, né? E nos negócios, na empresa, isso é muito importante, né? Por exemplo, você usar essa energia feminina na hora de conseguir lidar com colaboradores, né? Você saber ali lidar com jeito, com respeito, né? Porque hoje a gente preza muito isso, né? Você desenvolver uma equipe de alta performance é você tratar as pessoas ali de uma forma que elas são acolhidas, né? Eu acho que isso tem muita energia feminina, tá certo a forma de pensar? Sim, e tá muito bacana esse raciocínio seu, que é o seguinte, repara pra você ver. Imagina numa empresa. Já reparou? Vamos supor 2 sócios. Já reparou que tem um que é mais aquele pai? Não, é assim que tem que ser. Que o fulano que não, se vira, é assim que tem que ser. A ordem aqui é assim. E tem outro que já é mais aquele maleável ali, que lida mais com os funcionários, que conversa, que é o mais legal ali. Já reparou isso? Isso, nesse caso, no trabalho ali, esse que é aquele que tem mais um jeito de conversar e tudo mais, ele usa dessa energia feminina para se comunicar e gerar um equilíbrio com esse outro sócio que geralmente é o mais ali, o masculino, né? Aquele, não, é assim assado, é assim que tem que ser. Tá vendo tanto que a lei do equilíbrio e Então, polaridades funciona até e é aí? muito legal isso aí, então, que, assim, a pessoa que tem essa facilidade de domar isso, né, assim, de lidar com essas duas energias na hora certa, tem tudo a ver com a inteligência emocional, né? Tudo. Então, por exemplo, olha, nesse momento eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que usar dessa forma. Não, nessa hora eu tenho que ser enérgico, eu tenho que usar a energia masculina, né? Então, saber dominar essa energia é uma sabedoria, não é isso? Olha só, você trouxe aqui algo que eu trago, assim, muito profundamente em minhas aulas no Poder da Essência Feminina, que é a minha comunidade, que é algo que eu nem trago aberto, assim, nos meus canais, porque é algo muito profundo, mas você tem consciência de todas essas técnicas, de tudo isso que a gente trabalha, então você já deu um salto lá na frente, Kilder, aqui. É o seguinte, olha só, entender isso aqui, anota isso aí, você que tá em casa, anota isso aí. Porque se você entender isso aqui que o Kilder falou e que eu vou trazer aqui pra vocês agora, você entendeu como que funciona a vida. Literalmente. Sabe quando fala assim, daquele segredo da vida, que 1%, 2% da população que sabe disso? A gente vou resumir isso aqui agora pra vocês, que foi isso que o Kilder trouxe, ele Eu foi muito sempre peço uma inteligente. dica de ouro, então essa já é a primeira, hein? Anota isso. Olha só, olha o que o Kilder falou. Isso é uma grande discussão no nosso meio, tá? De posicionamento masculino e feminino. Que eu falo o seguinte com o pessoal: os extremos, ok? Nada em extremo é bom. Hoje em dia a gente vê, né, no nosso meio muito assim falando desses movimentos extremistas. Extremistas no sentido de puxar pro feminino, extremistas no sentido de puxar pro masculino, ok? Então, esse desequilíbrio não é bom em nenhuma área da vida. O grande desafio do ser humano é buscar um equilíbrio entre as dualidades. O que é a dualidade? Feminino, masculino, alto, baixo, quente, frio, ok? Vão me acompanhando aí. Então, olha só. Vou dar aquele exemplo dos bastidores aqui do termômetro, para que o pessoal possa entender. Imagina aqui, ó, o triângulo da vida que eu falo para vocês, imagina aqui um termômetro, ok? Pensa só, quando você coloca o termômetro e você tá com 38,5, você tá com febre, você tá no quente. Se você coloca o termômetro e você tá ali nos 26, 27, você não tá com febre, você tá no frio. Então, olha só, aqui é um extremo, aqui é outro extremo. O grau subiu, você tá no quente. O grau baixou, você tá no frio. Imagina que o zero. Eu não sei se o pessoal tá dando pra ver em casa, mas eu tô representando um triângulo aqui pra vocês, ok? Onde o meio é zero, aqui de 0 a 10 positivo e de 0 a menos 10 negativo, ok? Então, o quente e o frio é a mesma coisa, é a temperatura. Porém, o que modifica é o grau. Então, quente e frio é a mesma coisa em graus diferentes, ok? Não vou entrar profundamente nisso, mas só pra vocês entenderem bem e mal. É a mesma coisa em graus. O bem tá daqui, o mal tá daqui. E aqui tem os graus, é a mesma coisa em graus diferentes, ok? Feminino e masculino. A mesma coisa em graus diferentes. O masculino tá aqui, feminino aqui. E difere é o grau. É a mesma coisa. Então, o que é o grande desafio nosso enquanto ser humano na vida? E claro que eu vou utilizar
o exemplo do feminino e masculino para explicar isso para vocês. Eu estou aqui, o equilíbrio não é estar maior, quando é na energia masculina, estar a maior parte no masculina e saber utilizar a feminina a favor? O que é o grande desafio? Você está na sua energia, que é o natural, mas saber transitar, que foi o que o Kilder falou, a pergunta de milhões do Kilder aqui. Né, Kilder? Que é transitar, ir lá no feminino quando for necessário, acessar os comportamentos, as atitudes, né, daquela energia, utilizar e voltar para o seu polo natural. A mesma coisa o feminino. Você vai lá, fica a maior parte do tempo no seu feminino, porém, quando é necessário, você vai utilizar essa energia masculina e depois voltar para o seu natural, que é feminino. É um exemplo prático disso? Você chega em casa, a esposa tá pé da vida, brigando, e pé da vida, pananã, e falando. Concorda. Se você for lá pra extremidade do masculino e discutir mais, e brigar, e disputar quem tem razão, pananã, o negócio vai dar merda. Então, o que acontece? Nesse momento, seria inteligente o masculino ir lá pra polaridade feminina um pouquinho, falar assim, amor, calma, tudo bem, ok, beleza. Você tá nervosa por isso? Você pode não concordar, mas você tá nervosa por isso e tal. Vamos acalmar, respira, depois quando a gente tiver em equilíbrio, a gente conversa. O que você fez? Você apaziguou. Você não foi lá e colocou mais lenha na fogueira. Pá, não. Você apaziguou. Entende? Você foi lá e transitou no feminino, utilizou e voltou. Você não deixou de ser energia masculina. Mas você utilizou o feminino a favor da sua energia masculina para acalmar aquela discussão. Então, esse é o grande segredo da vida. Você tá pé da vida ali no trabalho, com seu chefe, com alguma coisa que aconteceu, você tá pé da vida, nervoso pra caramba, volta um pouquinho aqui, utiliza a correspondência lá do outro lado, se acalma. Vai lá, respira um pouquinho e fala assim, não, cara, peraí, calma. Por que eu tô assim? Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Você parou, saiu do nervoso ali, do cego, da raiva, que às vezes vai até discutir. Para, respira, ok. Vamos pensar aqui. Não adianta eu discutir isso agora, ele tá nervoso e tal, banana. Deixa eu acalmar, mesmo eu tendo razão. Depois, num outro momento, eu vou lá e converso. Entende que a vida é sobre isso? Quando você pega lá no Poder da Essência Feminina, tá? Olha como que é as coisas que hoje a gente precisa ensinar as mulheres a voltar a aprender a ser o feminino. Às vezes foi muito pro outro extremo, né? Uma coisa interessante, o Carlos, é o seguinte. Eu falo isso muito nas palestras, né? Quando eu falo de inteligência emocional. Eu falo o seguinte, se você tá na rodovia, de carro, dirigindo, a 120 por hora, e de repente no sentido contrário, vem um caminhão desgovernado na sua direção, o que é a primeira coisa que você faz? A gente nem pensa, né? Você vai desviar. Ou para um lado ou para o outro, você não vai pensar, não. Você vai desviar. Simplesmente porque a ameaça vai bater em mim, vai me esmagar, vai acabar comigo, eu tenho que sair fora daqui. Uhum. Agora, o exemplo que você deu, chega em casa, a mulher tá nervosa, tá lá em cima, pilhada lá. Será que a gente tem a mesma atitude, né? Será que, não, peraí, eu vou desviar, eu vou controlar, eu vou ficar... Ou a gente vai pra cima e vai discutir, né? Acredite, o que eu vejo mais em consultório sempre é geralmente ir pra atitude reativa. Se defender, sabe? Reativo naquilo. Defender. É o que a gente vê. Quando o casal busca esse equilíbrio, ele consegue... Olha só, a mulher transitou, ela foi lá mais pra polaridade masculina. Por algum motivo, não importa qual. Aí ele vem aqui e transita na feminina, porque se ele tá na masculina e ela no masculino também, vai dar colisão. Acabou. É. Ele vem aqui e transita pra feminina e ele consegue equilibrar aquilo naquele momento. Esse é o grande lance entre energia feminina e masculina. Porque você tem as duas, eu tenho as duas. Quando chega lá no Poder da Essência Feminina, que eu ensino as meninas a vir pra feminina, porque tá todo mundo lá no masculino. Kildre, só pra você ter noção, sabe o que acontece? Quando a mulher tá na energia masculina, ela quer controlar tudo, né? É controlar, é a fazedora, tudo que faz é melhor, e geralmente não precisa de homem, né? Eu dou conta de tudo que eu faço é melhor, né? Não preciso de homem pra nada, não. E seja feita essa vontade, né? Depois chega lá e fala assim, Carla, mas eu não entendo porque eu encontro só caras que só quer uma noite e não quer nada sério comigo. Mas claro, homem... Ele vai querer que encontrar... Ele sente. Você acha que ele vai querer estar com uma mulher que ele vai ter que disputar o tempo todo lugar e território?
Uh-uh. Ele vai querer se relacionar com uma mulher onde gere equilíbrio pra ele, porque ele tá ali o fazedor. Ele quer a mulher que gera a paz. Ele não quer uma mulher que ele vai se relacionar e que tem que disputar o tempo inteiro, brigar o tempo inteiro, quem tá com mais razão. Não. O homem, ele vai querer energia feminina. E aí, hoje em dia, as mulheres estão o quê? Quando eu falo mais masculinas que os homens, é nesse sentido. Elas querem mandar, comandar, e aí é o grande mal que a gente Agora vive deixa agora. eu Não jogar precisa de mais. homem. Eu posso jogar mais álcool nessa fogueira? Bora lá. Mais gasolina, né? Agora imagina esse cenário que você tá me falando com esse casal sendo sócio. Aí, porque na sociedade, até eu tenho uma comparação assim, básica, por exemplo, tem um casal namorados, depois eles casam. Eu tenho pra mim, tipo assim, quando os dois estão namorando, é como se fosse os dois ao mesmo tempo patrão e funcionário. Um respeita o outro, fica aquela relação ali que equilibra bastante. Quando casa, é como se tivesse dois patrões, né? Cada um querendo puxar para um lado. Legal esse pensamento. Desalinhado, porque quando tem dois patrões sócios alinhados, aí não tem coisa também que segura, é excelente, né? Quando você tem uma sociedade equilibrada e também essa questão do feminino e masculino tá abrindo muito a minha percepção, porque é muito interessante isso aí aplicado a negócios, né? Mas então imagina, um casal namorado, né? Aí vão subir o nível deles, casam e montam a empresa juntos, né? E não tem essa consciência do masculino e feminino. Uhum. E utiliza isso de forma desequilibrada. O que será que reflete isso nos negócios, né? Qual que é a sua percepção? Tá, vamos falar primeiro aqui do casal, nesse exemplo aí que você deu. Seguinte, se o casal tá ali, os namorados, bonitinho, né? Patrão e funcionário. Casou, virou dois patrão, pode marcar o tempo. Vai largar. Agora vai começar o mimimi aqui, porque eu vou trazer algumas coisas que realmente é a primeira vez que eu tô abrindo, assim, né, público, assim. Eu só trago mesmo na minha comunidade Poder da Essência Feminina em aulas profundas. Porque naquele momento ali tá um ambiente para isso, né? Por isso que é bom a pessoa ter essa consciência, né? Exatamente. Então, vamos lá. O que acontece? O casal, quando ele já não tem essa consciência, igual eu te falei, sócio, patrão com patrão, vai largar o casal ali. Tem jeito na empresa ali isso dá certo? Tem. Desde que cada um assuma um local. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Se tem um que precisa ser o mais fazedor, o que manda e desmanda, tem que ter o outro para ter esse equilíbrio. A gente deu o exemplo da sociedade. Seria a mesma coisa entre o casal ali sócio, né? Então, ok. Como resolver isso? É agora que vai começar. Vamos lá. A primeira coisa, tem conserto, né? Tem, mas muitas pessoas não estão preparadas para escutar isso. Vamos lá. O que acontece, gente? O que é esse voltar pro feminino? O voltar pro feminino é justamente ser essa mulher que recebe, ok? Que recebe, que acolhe. O homem, ele é o mais fazedor, ok? Ele é o fazedor. A mulher recebe. Tanto que, quanto mais a gente aprofunda nisso, e vou te dar exemplo de consultório, qual que é o tipo de cara que você quer encontrar, ok? Porque aí entra a lei de atração e tudo mais. Qual que é o tipo de cara que você quer encontrar? É 100%, tá? Eu quero um cara que goste de mim, que me ame, que me trate bem, que me coloque em primeiro lugar. É 100% isso, ok? E aí, elas querem isso, ok? Aí entra várias outras coisas, que eu muitas das vezes até encontro esse cara, mas o relacionamento não dura. Por quê? Porque o cara vem e não consegue manter. É o exemplo seguinte. Não, Carla, encontrei... Exemplo real, tá? Encontrei o cara da minha manifestação, do jeitinho que eu queria. Encontrei, nós tem que ver, tô feliz demais. Passa 15 dias, 30 dias, volta. E aí, como é que tá? Não, acabei. Terminei. Larguei por quê? Não, meloso demais. Me perguntava o dia todo como é que eu tava. Era aquele negócio, mandando mensagem, querendo estar ali presente e tal. Ué, olha o que você tava pedindo. Você encontrou o que você tava pedindo. Porém, ela não consegue manter. Porque ela nem se sente merecedora de viver um relacionamento em paz. Porque dentro dela, a programação dela é o quê? Relacionamento tem que fazer sofrer. Relacionamento o cara tem que trair. Relacionamento o cara tem que me tratar tudo mal. No inconsciente dela, ela não tem ciência disso, né? Exatamente. A anteninha de rádio dela capta só esse tipo de cara. Pode ter 50 caras ali.
49 é um cara bacana do jeitinho que ela fala que quer. Fala, né? Porque ela sentir e vibrar é outra coisa. 49 do jeitinho que ela fala que quer. Ela vai escolher um e um que não presta. Que não presta, tá, gente? Entre aspas. Mas um que vai fazer ela sofrer, que vai trair, que vai agredir e tal. A anteninha dela só capta aquele. Ela vai escolher aquele um. No meio de 50, ela vai escolher aquele um. Você falou um negócio muito interessante que vai fazer ela sofrer. Esse dia eu estava conversando com um colaborador que ele é psicólogo e é muito legal bater um papo com ele, que ele tem uma visão muito ampliada. E ele falou sobre a gente permitir o sofrimento. Porque eu só vou conseguir fazer você sofrer se você permitir, né? É igual quando eu te faço um deselogio, né? Uma crítica. Ela só vai te ofender se você permitir, se você estiver naquele momento ali e aceitar essa crítica, né? O que você fala sobre isso, nessa questão? Olha só. Eu costumo trazer o seguinte, nós criamos 100% da nossa realidade. Quer você queira ou não. Eu sei que você já escutou isso. Eu sei que você já escutou, quem tá escutando a gente aí em casa já escutou isso. Porém, escutar é diferente de trazer e viver. Você cria 100% da sua realidade. Tudo na sua vida é escolha. Ok? Tá bom. Isso é real, tá, gente? Quer você queira ou não, ok? Só que o que difere é o seguinte. Quando você tem o domínio sobre o poder de controlar as suas escolhas, ou quando você não consegue escolher e a vida escolhe aleatoriamente pra você. Ou qualquer coisa serve, ok? Então, nós criamos 100% da nossa realidade. Ponto. Então, esse entrou num ponto muito importante, que é o seguinte. Cata essa aí, gente. Eu sei que vai incomodar muitas pessoas, mas eu costumo dizer o seguinte nas minhas aulas. Se te incomoda, é sinal que você precisava escutar isso, então é isso que você tem que mudar em você. Então, que bom que eu te causei Tem uma algo ali estranheza importante para trabalhar, que né? ótimo. Um agressor, Kildare, ele só é agressor porque ele encontra alguém que aceita ser agredido. Um ladrão só é ladrão e rouba alguém que aceita ser roubado. Ah, mas como assim? Eu não falo que eu quero ser roubada, não. Ok, mas tem pessoas que muitas das vezes vai usar inteligência pra quê? Pra controlar, pra que ela não esteja em locais onde tem a chance dela ser assaltada, roubada. Às vezes você vai pensar um pouquinho na frente, vai organizar as coisas na sua casa, porque ela não chama tanta atenção, porque um ladrão vem e rouba. Um agressor só vai ser agressor porque ele encontra alguém que aceita ser agredido. É pesado isso? Eu sei que é pesado. Porém, se você conseguir trazer isso pra dentro de você, você muda literalmente a sua vida e você sai do papel de vítima. Por quê? Vítima não cria nada. Por quê? O meu marido não me irrita. Sou eu que me irrito com o meu marido. O meu filho não me deixa pé da vida, não. Sou eu que fico pé com o meu filho. Quando você consegue ter essa consciência, você consegue assumir literalmente o controle da sua vida e parar de julgar nas costas do outro, do seu marido, do seu namorado, ou de qualquer pessoa do patrão. Você para de julgar as responsabilidades de tudo que acontece na sua vida nas costas do outro. Você assume o poder da sua vida. Porque você cria 100% o tempo todo. Seja coisa boa ou ruim. Quando você cria as coisas boas, foi porque de uma certa forma você trouxe energias, né? Boa. Energia, gente, é frequência, tá? Frequência, aquilo que você vibra, tá? Por um exemplo, você vê um filme, você ficou mal com aquilo, você ficou nervoso com aquilo, você traz um sentimento sobre aquilo, esse sentimento é a frequência que você emite. A frequência que você emite é o que passa lá pra fora. Por isso que a gente gosta de ficar perto de pessoas positivas e não de pessoas negativas. Porque a frequência daquela pessoa é boa, tá? Da outra, não. É uma frequência negativa, você quer ficar longe, não é legal. Então, aquela frequência, aquilo que sai de você, é o que cria a sua realidade lá fora. Então, o que difere é se você tem controle sobre o que você é ou não. Por isso que tem muitos pensadores que falam, e a torta e direita é ser pra ter, e literalmente é ser pra ter. O que você é o que você vive. Eu tava fazendo um curso e que eu escutei a seguinte frase que eu gosto muito de trazer. O seu corpo físico é o que te permite ver, sentir e tocar os seus pensamentos. Os seus pensamentos é o que gera uma emoção em você. A sua emoção é a frequência que você emite. A frequência que você emite é o que você cria aqui fora. Entende que é um círculo ali? Então, o que você vive aqui fora, seja um relacionamento bom ou ruim, seja um emprego bom ou ruim, ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, é você que cria. Não percebe, né? E não percebe. Eu faço uma pergunta, né, na minha palestra. Eu pergunto o seguinte. Se tem como eu controlar suas emoções,
ou você controlar minhas emoções. Aí, normalmente, a pessoa fala, não tem jeito, isso é normal, né? Aí, se eu pedir para levantar a mão, praticamente 100% das pessoas levantam, falam que não é possível controlar as pessoas, né? A emoção das pessoas. Controlar o outro lá fora que você fala. A outra pessoa, né? Aí eu faço o exemplo assim, como se eu desse o controle remoto das minhas emoções para você me controlar no controle remoto. Quer deixar eu alegre, triste e tal. Aí o pessoal, não tem jeito não. Aí eu faço, olha, então comigo acontece diferente. Porque a minha esposa sabe o que ela fala comigo, eu fico nervoso. A minha filha fala papaizinho, não quer falar papaizinho, ela já ligou, tipo assim. Já derrete. Eu já derreto, né? Então o que acontece? Aí eu escuto de clientes, né? De empresários, né? Que mentorados fala assim, nossa, mas tem um cliente que me tira do sério. Ele entra na minha loja, ele acaba com o clima da empresa. Eu falo, não, então quer dizer, eu tô entregando o controle remoto da emoção pro outro, né? Ele sabe o que fala comigo e deixa eu nervoso. Falou tudo. Né? Então, assim, a gente pensa que não, mas a gente deixa o ambiente nos controlar, né? E tomar esse controle de volta é um desafio, né? Porque por mais que a gente tenha consciência do que tá acontecendo ali, você fala assim, não, peraí, eu não vou ficar nervoso, eu vou ficar no meu aqui, eu vou controlar a minha energia aqui. É difícil pegar esse controle de volta, né? É desafiador. É bem desafiador, mas não é impossível. Por quê? Quando você começa, primeiramente, você traz pra você que você cria 100% da sua realidade. Então, você sabe que tudo que tá acontecendo, você que criou, só que tem a grande notícia, né? Só você pode mudar também. Não tem jeito de terceirizar isso, O né? outro não vai mudar. Isso é bom, isso é uma coisa muito boa a gente saber disso, né? A gente tomar consciência disso. Por quê? A coisa boa que eu vivo, legal, eu que criei, mas a merda que eu vivo, eu criei também. Então, pra me sair dali, eu preciso fazer uma nova escolha pra me poder viver diferente daquilo que eu vivo. Presta atenção. Se você tá num relacionamento e você só encontra caras que não querem nada sério, o cara que trai, enfim, é um padrão que você vem repetindo. Eu costumo falar muito pras meninas nas aulas o seguinte. Imagina só, você teve 5 relacionamentos. Nesses 5 relacionamentos, os caras te agridem, o cara te trai, todos eles são uma merda o relacionamento, ok? O que tem de comum nos 5 relacionamentos? A permissão dela, né, nesse quesito de se sentir, mas ela atrai esse tipo de energia, né? A repetição. Mas o que tem físico de comum ali? A mulher. Ela tá nos 5 relacionamentos. É só ela, né? Os caras mudam, mas Verdade. ela tá nos 5. Então, olha só, que prova maior disso do que é ela que cria aquela realidade pra ela? Porque são caras diferentes. Mas ela se ela tiver na situação de vitimismo, né? Ela vai enxergar que ela nasceu pra isso, né? Porque ela não tem porque eu imagino que o oposto disso agora eu tenho controle. Agora eu escolho, agora eu enxergo diferente, né? Mas se ela não tem essa percepção, ela vai imaginar assim, tudo pra mim dá errado, né? Só aparece pessoa dessa forma. Eu não diria nem que é vitimismo, mas sim, faz sentido o vitimismo, sim. Mas se ela não toma essa consciência de se melhorar, tem outra escolha. É se melhorar. Por quê? Se você tá vivendo o mesmo padrão, você é comum em todos aqueles relacionamentos. E que é a única coisa que precisa mudar ali? Você. Então, se você tá vivendo uma determinada situação de repetição, claro que eu tô trazendo relacionamentos e eu falo pras mulheres, não tô dando um exemplo do meu nicho, mas leva pra todas as áreas da sua vida. Leva no trabalho. A pessoa acaba contratando a pessoa no mesmo perfil. Não, e todo trabalho que você tá lá não dá certo, parece que eu não tô fluindo ali, toda hora eu perco aquele emprego, toda hora eu não sou legal ali, parece um negócio, tá falando, o que tá em comum nos outros empregos? É a mesma pessoa. Então a pessoa tem que mudar o que ela é pra ela modificar o que ela tem. Se você está vivendo uma situação e você não tá satisfeito com aquilo, você precisa mudar você, porque uma nova você consegue fazer novas escolhas. A mesma você vai continuar fazendo as mesmas escolhas. E aí você vai continuar repetindo os mesmos padrões. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja onde for. Você precisa modificar você para que você viva uma nova realidade. Como isso? Terapia, reprogramação.
Que é o que a gente faz, né? Gente, é muito bom conversar com o Kildre, porque ele entende tudo que eu tô falando aqui. Pois A é, é gente tem muitas interessante que às vezes eu formações. fico aqui ouvindo e processando, né? Olha, por exemplo, igual você está falando, é muito interessante porque quando a gente traz isso para dentro da empresa, vamos falar o papel do patrão. Ele acaba contratando uma pessoa com o mesmo padrão que teve antes e que teve aqueles problemas. E aquela pessoa que entrou, aquele colaborador que entrou e saiu, às vezes ela saiu dessa empresa pela terceira empresa pelo mesmo motivo, porque nenhum dos dois mudou. O patrão continua com a mesma programação mental ali, com essa dificuldade dele e essa atração errada, né? E aquele colaborador também. Aí vai mudando a pessoa de empresa, né? O colaborador vai mudando de empresa, o patrão vai mudando os funcionários e fica aquele ciclo de problema. E o interessante, se a gente ampliar essa discussão, até o cliente que esse patrão encontra é naquele padrão também, porque é a visão que ele tem encurtada, né? Então ele começa a assim, desinteressar pelo empreendedorismo, porque eu só encontro funcionário de jeito, eu tenho esse tipo de problema, mas eu não reconheço, e só tem cliente de jeito, né? Tem essa sensação distorcida, né? Eu posso trazer uma visão sistêmica disso aí que você tá me falando? E é muito interessante o que você trouxe, que é o seguinte, né? Isso é uma visão sistêmica, gente, que é formações, né? Minha e do Kildare também. Que é o seguinte, tudo precisa estar no seu lugar, né? Um filho, quando vai pro lugar do pai, que às vezes fica ali casado com a mãe, a filha que vai pro lugar ali da mãe, né, e fica ali casado com o pai, enfim, tudo precisa estar no seu lugar para ter ordem. E aí, levando para a empresa, não é minha área, tá? Mas eu tenho essa visão sistêmica, então posso falar com precisão disso para vocês e segurança, que é o seguinte. Imagina ali, isso é real, tá? Tinha uma determinada empresa, e aí nessa empresa, um funcionário foi mandado embora. E esse funcionário que foi mandado embora era um funcionário que todo mundo adorava ele. Imagina um funcionário assim, era um prédio, tá? É real, tá? Isso aconteceu real. E aí, era um prédio e esse funcionário é o que ficava lá embaixo. Então, recebendo todo mundo que alugava as salas e tal, paraná. E todo mundo amava esse funcionário, ok? Porém, o prédio tem um dono e um administrador. E aí, um belo dia, essa dona desse local, ela descobriu que o funcionário estava o quê? Infelizmente, ele estava desviando um pouco de dinheiro, ok? Descobriu isso, ela chamou, conversou, porque era um funcionário que tinha anos de casa, né? Anos e anos de casa ali. E ela chamou, conversou, ficou muito chateada com aquilo, sim, ficou, mas ela chamou e conversou e resolveu, ok, vamos resolver isso. Ela buscou equilíbrio ali entre resolver aquilo que ele retirou e tudo mais. Porém, a história se repetiu. E o que ela teve que fazer? Mandar ele embora. Com muita dor no coração, mas ela teve que mandar ele embora. Esse é caso real mesmo, tá? Que eu atendi. E aí, o que acontece? Mandou ele embora. O prédio todo ficou ariana, porque o cara, todo mundo amava ele. E aí, todo mundo começou o quê? Ninguém sabe da história como um todo, porque ela guardou isso, né, pra preservar a imagem do funcionário. E aí, o que acontece? Todo mundo começou a ficar a pé da vida com ela. Porque como que ela manda o fulano embora? O fulano que era querido por todos, maravilhoso por todos. Mas ela, mesmo assim, resolveu ficar calada. E como que eu a encontrei? Todos os funcionários que ela arrumava para ocupar aquele cargo não ficava. Todos eles saíam. Não dava certo. Nenhum que entrava ali naquele local. Isso tinha anos que ela estava tentando. E é um local de muita confiança para ela, porque é o cara que tá ali que passa tudo para ela. E ninguém ficava. O que a gente precisou fazer? Dar o lugar para aquele cara ali, porque desde o início de quando ela começou aquele local, aquele cara estava ali. Então ele era a origem, aquele local ali era dele. A gente precisou dar lugar para aquele cara ali. E aí tem o grande X ao equilíbrio da vida, porque tudo tem dois lados. Por que o cara estava tirando dinheiro? Porque ele precisava para poder auxiliar em uma situação que ele estava vivendo pessoal que o salário dele não dava. Não justifica, claro, ele retirar algo que não é dele, mas você concorda que se a gente for olhar o equilíbrio, ele também não estava sendo tão bem remunerado pelo que ele merecia receber por tudo aquilo que ele fazia ali? É uma visão sistêmica bem complexa, né? O equilíbrio disso. É. Ele também não estava sendo remunerado por aquilo. E aí o que acontece? E ela reconheceu isso. E aí o que acontece? O cara foi embora.
saiu, ninguém fica. Por quê? Porque aquele lugar ali, entre aspas, tá, gente? Está, vamos dizer assim, amaldiçoado ali. Porque ele saiu, lógico, que triste com aquilo ali que sustentava a família e tudo mais, né, gente? Eu sei que é uma visão complexa, mas é pra vocês entenderem, um pouquinho pra vocês entenderem. Ele saiu e ele ficou chateado com aquilo. E além dele ficar chateado com aquilo, tinha todo um aglomerado de um prédio inteiro de pessoas que alugavam a sala também chateadas com aquilo. Então você imagina como é que estava aquele local. A energia disso aí complicou demais, né? Precisou liberar aquele local, colocar as coisas no lugar, dar lugar a tudo. Você que entende visão sistêmica sabe o que eu tô falando, tá, gente? Isso aqui é visão sistêmica, ok? Precisou liberar aquele local, colocar ele no lugar dele. Teve que ter atitudes físicas externas para equilibrar aquele desequilíbrio ali da balança, tá? Então tivemos atitudes externas também para equilibrar aquilo. Resolveu isso. Acabou. Entrou o cara que ficou no lugar e que pôde assumir aquele local ali. Uma outra pessoa, então. Uma outra pessoa entrou, aí ficou, porque tinha anos que todos os funcionários iam e não ficavam. Mas por quê? Aquele local não cabia aquele novo funcionário por enquanto não resolvesse com o antigo. É. Entendi, gente? Fez sentido aí? E é aqui agora, então vamos complicar um pouquinho a coisa mais? Não, já tô adorando esse nosso bate-papo. Ó, nós começamos o seguinte. Vamos falar dos níveis, né? Igual a gente pode falar nível de empreendedor, a gente pode falar nível de complexidade na vida também, né? Então, por exemplo, a pessoa que tá namorando tem um tipo de problema. E naquela situação ali, ela acha que o problema é o maior que existe. Até que ela casa. Não tô querendo, de forma nenhuma, falar mal de casamento. Eu tô só querendo falar do como que as coisas são Você tá diferentes. exemplificando pra nós. Porque quando você namora, o nível de compromisso é menor. Eu terminei, começo com outra pessoa, né? Por mais que a gente ache que é difícil terminar um namoro, terminar um casamento é muito mais complexo. Né? Porque é um nível de compromisso maior, né? Então, por exemplo, você tá lá namorando, casou, lá na frente, você já teve vários namoros que você terminou. Agora você tá num casamento que não tá dando certo. Você vai decidir separar. Né? Então você já tomou uma segunda decisão mais difícil. Terminar um casamento. E aí, às vezes, o segundo relacionamento, terceiro relacionamento, por aí vai, né? Agora, vamos imaginar que esse casal tem um filho. Porque você tem ex-namorado, você tem ex-marido, ex-esposa, mas você não tem ex-filho. Nunca. Né? Então, nessa visão sistêmica que a gente está conversando aqui, e nível de complexidade diferente, é um casal que está tendo problemas ali nesse desequilíbrio, né? A gente até conversou isso aqui nos bastidores, Não, né? gente, vocês têm que ver o nosso bastidores aqui, já vai falar isso Foi sempre, outro tem que ter podcast, gravado. Se tivesse gravado, já estava pronto o podcast, né? Então, a gente falando, né? Como que a gente, com essa visão sistêmica, a gente vê os adolescentes de um casal que talvez está tendo problema no relacionamento e talvez empreende junto, casal que investe junto, é uma empresa junto, né? E manifesta né, naquele filho. Então, por exemplo, eu, como marido, eu posso escolher não ter esposa, posso escolher sair da sociedade, mas o filho não tem ex-filho, né? E, infelizmente, tem casal que meio que exclui o filho, que é uma coisa gravíssima, né? Nunca mais encontra o filho, só paga pensão, algo desse tipo, né? Então, assim, o que você recomenda, né? Porque acho que as coisas a gente tá pensando nisso também, né? Sobre os sinais da vida, né? O corpo começa a manifestar, as coisas começam a manifestar e tal. Então, por exemplo, a pessoa tá ali naquela situação, tá casada, tem filho, tem uma empresa junto, por exemplo, tem filho, e o que ela tem que estar atenta porque às vezes o filho tá manifestando problemas e a pessoa vai deixando para frente. E lá na frente, né? O que você vê aí de problemas nesse cenário? Ok, vamos lá. Você falou uma frase que é muito importante. Existe ex-marido, ex-sócio, mas não existe ex-filho. Ponto. Não existe, ok? Seu filho sempre vai ser seu filho, suas responsabilidades e tudo mais. Ponto. Ok, claro isso. Como lidar com isso, né? Principalmente quando há um divórcio, quando há uma separação. Não é isso a pergunta? Isso. Em relação ao filho, porque o filho não quer esse filho. Ok. Primeiro, antes, o seguinte: como você viu um sinal, o que você deve estar atento para não deixar que as coisas cheguem numa gravidade? Porque se chegou a separar, tudo bem. Se chegou a separar a empresa, tudo bem. Mas o filho, né? Você não pode deixar com que ele se perca ali lá na frente, né? Igual a gente estava conversando mais cedo. O que acontece, Kildre? Chega pra mim muitas pessoas que querem que eu atenda o filho, ok? Eu falo assim o seguinte: mãe, vou fazer avaliação com você, não é com seu filho. Por quê? Não vou falar que são todos os casos, mas põe 90% dos casos. Eu não tenho que tratar o filho, eu tenho que tratar o pai e a mãe. Por quê? O filho é 100%
o reflexo do que ele viu, do que ele escutou, do que ele presenciou do pai e da mãe. É 100% isso. O filho é o resquício do pai e da mãe. Só que isso não serve só pro filhinho, não. Nós que estamos aqui, que hoje somos os pais, por um exemplo, nós também somos os resquícios daquilo que a gente viu, escutou e sentiu dos nossos pais. Ok? Então, a maioria das vezes, quando chega pra mim, eu falo, mãe, vou fazer avaliação com você. E eu tenho que tratar a mãe, não o filho. Porque trata os pais, resolve com o filho. Vou aproveitar o momento aqui e trazer só uma coisinha, porque eu vou entrar sobre isso aqui para que vocês possam entender. A gente está começando um projeto, não vou soltar agora não, mas é só um spoilerzinho. Um projeto onde a gente vai estar trabalhando exatamente isso. Os pais, porque os filhos são os reflexos 100% dos pais. Vou te falar uma dor de uma conhecida minha que atende crianças, ok? Que é o seguinte. O pai chega lá, leva a criança para ser atendido, o adolescente e tal. E aí vai lá, conversa, ainda resolve ali, momentaneamente ali, ou até não momentaneamente, até profundamente, com aquela criança, com aquele adolescente, só que ela volta pro meio. Ela volta pro meio, que é o pai brigando com a mãe, que é a mãe brigando com o pai, que é o pai falando da mãe que tá de lá, é a mãe falando que o pai fez isso, aquilo, outro, banana, banana. Pais que estão me escutando, sejam adultos. Porque o que você fala, o que você lida lá dentro da sua casa, tudo reverbera no seu filho. Tudo. Não existe ex-filho. Só que o seu filho, ele copia os seus comportamentos inconsciente ou conscientemente. É um exemplo disso. Gente, os nossos bastidores, eu vou ter que parar de falar isso, que eu já tô falando muito aqui. O que é o seguinte? Às vezes, você tá lá num relacionamento. Por que eu tô voltando pro relacionamento? É porque é 100% o pai e a mãe. O filho é o reflexo do que ele viveu. Ok? Do que ele aprendeu, do que foi ensinado pra ele. Então, chega lá na fase adulta, aquele filho, vamos pôr que é uma mulher. Essa mulher começa a encontrar só caras que são difíceis, que traem, que faz ela sofrer, paraná, paraná. Essa mulher só encontra esse tipo de cara. Pode ser, tá? Pode ser. E lá atrás, ela viu muito o pai ali, por um exemplo, brigando com a mãe, às vezes agredindo a mãe, nervoso ali com a mãe. Porém, ela era pequena e por respeito àquele homem, né? Porque antes tinha isso, né? Respeito, né? Gente, tô brincando, isso é piadinha, mas é porque hoje, né, a gente A geração tem mudado muito, né? Exatamente, essa geração de hoje. Mas antes era respeito. Extremamente verdade, né? Exatamente. Respeito. Tinha respeito. Às vezes, essa mulher aqui que eu tô falando agora, ela não ia gritar com o pai e com a mãe, porque ela respeitava. Por mais que ela visse aquele cara ali e falasse o pai dela, ô, pai, pelo amor de Deus, que a gente não pode falar, né, muito coisa que não, a gente vai empolgando, porque eu falo assim, que merda, pai. Por que você tá fazendo isso com a minha mãe? Olha o que você tá fazendo com a minha mãe. Às vezes, a vontade dessa criança lá atrás era gritar isso. Porém, o que acontece? Ela não fez isso por respeito. E aí, o que acontece? Hoje, ela se torna uma adulta e muitas das vezes está na polaridade total masculina. É aquela que não precisa de homem, que dá conta de tudo, que faz tudo. Inclusive, pode vir com a crença de que homem não presta, que tem o dedo podre. Mas por quê? Porque ela só encontra os caras que sejam mais essa energia feminina para que ela possa exercer essa masculina dela, que inclusive foi até uma proteção, né? Porque para ela, homem é daquele jeito. Agride, briga, né? Manda e desmanda, foi o que ela viveu, o que ela aprendeu. Então ela fica ali naquela energia masculina para que ninguém possa entrar aqui. Homem não presta, eu tenho dedo podre e não preciso de homem pra nada. E o que ela encontra? Se ela tá ali no relacionamento, o relacionamento tem duas cadeiras, feminina e masculina, quer queira ou não. Ela tá ali na cadeira do masculino. Masculina, né? Ali, energia masculina, masculina. Ela vai encontrar só caras o quê? Femininos. Que são caras mais, né? Que não tem tanta atitude, pananã. Que na verdade ela vai às vezes até ser mãe desses caras. Por quê? Porque ali ela manda e desmanda, ali ela grita, briga e discute tudo aquilo que ela não pôde gritar e brigar com o pai dela lá atrás. Ela só encontra caras daquele jeito pra ela poder gritar, brigar e discutir, exteriorizar tudo aquilo que ela não gritou com o pai lá atrás e que ela viu. E é a grande notícia que eu dou pra ela em consultório. Aqui, vai resolver isso com os outros homens. Você precisa resolver isso com seu pai. Porque esses caras que você encontra não são seu pai. Entende, pai? Aí entra, mergulha na constelação, né? Sim, visão sistêmica. É importantíssimo aqui. É Por uma isso das que bases do meu trabalho. É uma ferramenta muito importante, né? Porque a constelação, quando ela é aplicada
entre amigos, aplicada na empresa, no relacionamento, com filhos, né? É assim, coloca as coisas no lugar certo, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim que a constelação é minha base, sabe? Do meu atendimento. A gente estava falando aqui antes, né? A minha formação em constelação, bioterapia, Theta Healing, Reiki, PNL, né? Eu tenho uma bagatela aí de estudos aí, né? A Porém, caixa de ferramenta tem várias ferramentas tem distintas, mas que bastante. levam para o mesmo lugar, né? A gente vamos parar de falar, a gente tava falando sobre isso, mas é É. porque assim, é a soma, uma precisa da outra, tanto que a gente vê muitas pessoas às vezes buscando várias coisas. Vou fazer uma sessão de constelação, vou fazer uma de Theta Healing, vou fazer uma de hipnoterapia, vai buscando aquele monte de coisa, porque justamente as coisas se complementam, né? Agora, puxando pro meu lado um pouquinho, eu desenvolvi uma forma onde eu trabalho com todas essas ferramentas, onde a pessoa fica comigo por 3 meses em atendimento, onde a gente encontra a origem, que é a visão sistêmica, é minha base, né? Ah, tá honrando seu pai, tá repetindo seu pai, repetindo sua mãe. Mas por quê? Aí a gente vai lá profundamente aonde a pessoa programou aquilo. A gente chega lá naquele ponto, a gente reprograma, a gente deixa a pessoa estabilizar por um tempo, né? Porque ela tem que adaptar com essa nova pessoa, com essa nova escolha dela, né? E aí a gente programa para poder liberar ela para a vida. Porém, a visão sistêmica é a base do meu trabalho. Por quê? Você precisa entender a origem daquilo. Pode ser não o ponto específico que a gente tem que reprogramar, mas é o caminho para você encontrar esse ponto específico que você precisa reprogramar. Porque tudo vezes tudo tá ligado nesse emaranhado, porque você olha de novo a polaridade e o equilíbrio, feminino ou masculino. Você é 50% seu pai e sua mãe. Se você é 50% seu pai e sua mãe, você é 50% feminino e 50% masculino. Se você tem problemas com o seu lado masculino, que é o seu pai, isso independente, tá? De ser homem ou mulher, ok? Se você tem desafios, problemas com esse lado masculino, que é o seu pai, provavelmente você resiste ao masculino. Se você resiste ao masculino, aquilo que você resiste é o que você cria para sua vida. Se você resiste ao masculino, você pode, por exemplo, criar uma resistência de ser esse masculino. E aí, pode-se ter muitos homens que geralmente estão mais na polaridade feminina por resistência a esse masculino. Tá fazendo sentido aí, Kilton? Tá, aí a pessoa pode refletir, tipo assim, a pessoa procrastina muito, como que seria na prática essa resistência negativa, né? O procrastinar não teria tanta ligação direta com esse feminino e masculino, mas tem a ligação direta, por exemplo, com o sucesso, com o prosperar, né? Porque quando você prospera em todas as áreas da sua vida. Não tem como você ser próspera em grana, mas você ser próspera no relacionamento, né? Você é próspero em todas as áreas da sua vida. Você pode ter foco em alguma área. Por exemplo, nesse momento, você está dedicando mais aqui. Porém, lembra do que eu falei para vocês no início. Tudo é um cenário de vida. Você deixa de olhar um dos pontos do seu cenário de vida, e é aí onde as pessoas muitas das vezes vão fazer manifestação, criar aquela vida dos sonhos e tal. Muitas das vezes não acontece, por quê? Porque você foca num ponto só, e a vida não é um ponto só, a vida é o todo. Então, é um cenário de vida. Desequilibra por outro lado e acaba Exatamente. estourando ali, né? Então, assim, não tem tanto direção direto com o feminino e o masculino. Mas pode ser uma relação, tô dando um exemplo só aqui, tá? Porque cada caso é um caso. Mas pode ter a relação exatamente com o masculino. Por quê? Porque o pai não é o que fala assim, ó, vai pra vida. Vai ter sucesso, vai pra vida. Se precisar, eu tô aqui de volta. Vai desbravar. Não é o pai? É. A vida te trata como você trata sua mãe. Mas o sucesso tem a cara de quem? Então, pode ser isso, como pode não ser também, né? Porque cada caso é um caso individual, né? Então, pode ser que você, às vezes, procrastina, avalie aí. Às vezes, no seu trabalho, você fala que quer fazer determinada coisa e você não vai. Você tá procrastinando aquilo que, de uma certa forma, você não tem dentro de você a programação de que você merece ter sucesso, dinheiro, prosperidade, por exemplo, né? Isso aí tudo vai representando problemas, né? E igual você falou do merecimento, é uma coisa que eu vejo também muito e gera muito prejuízo no empreendedorismo. O empresário que não tem isso aí resolvido, né, não se sente merecedor de sucesso, por exemplo, aí que vai se sentir inferior às outras pessoas, tem dificuldade de colocar preço, de se posicionar, às vezes não fala não na hora que tem que falar, tanto com o colaborador quanto com o cliente, o negócio começa a virar aquela bola de neve, né? Então, quando ele entra num processo desse aí, o que acontece?
Às vezes, aí por isso que eu achei interessante você falar desse processo de 3 meses. Por quê? Quando a gente enxerga uma coisa que você não enxergou, você meio que tem um choque. E eu vejo que muitas pessoas, e eu te falo por mim, já aconteceu comigo. A partir do momento que você enxerga aquilo, eu não quero isso mais. Aí você começa a falar não pra tudo. Você vai pro, você falou do equilíbrio, Pra ir né? pro outro Você vai pro extremo. outro extremo. Também não faço isso mais, agora é não pra todo mundo e tal. Aí a pessoa vem naquela crescente e de repente já vai lá pra baixo de uma vez, né? Mas peraí, você foi pra terapia. Agora tá muito pior, porque agora você fica ignorante. Porque a pessoa não sabe usar o termômetro, né? Mas olha só, tanto que isso que você falou é interessante, que eu falo isso pras meninas na minha comunidade, né? Do poder da essência feminina. Porque se você pega a minha comunidade no início das primeiras aulas, lá eu tô ensinando pra você voltar total pra esse feminino. Aí você fala assim, cara, mas voltar total, você ensina equilíbrio, mas eu preciso trazer ela pro outro extremo. Lembra o triângulo aqui da vida. Ela tá aqui só no masculino. Ela age energia masculina o tempo inteiro. Reativa o tempo inteiro. Eu preciso trazer ela aqui pro outro extremo que ela não sabe, ela não conhece, tá Tem lá. que experimentar, né? Exatamente. É. Eu preciso levar ela pro lado de lá para ela poder sentir e vivenciar o que é aquilo. Então, você pega as minhas aulas, que o poder da essência feminina é uma continuidade. Você precisa ver as primeiras aulas e nessa sequência tem os bônus que elas podem ver aleatório. Mas o que acontece? Ela precisa ver nessa sequência, por quê? Porque é justamente essa transformação. Então, eu preciso, lá no início, nas primeiras aulas, levar lá pro extremo. Pá! Lá do outro lado. Que é isso que você falou. Mas você vai pra terapia, mas parece que você tá agora pior. É porque você tá experimentando o outro lado. E tá certo, lá fora eles não vão te entender mesmo, que o processo é seu. E lembra? Nada... Essa eu não falei essa frase, porque essa frase, gente, é um bordão meu, tá? Nada externo a ti pode te amar ou causar dano, porque não existe nada externo a ti. Então lembra quando eu falo que seu marido te incomoda, é você que se incomoda com seu marido? Então, na verdade, a pessoa incomodada com aquilo que você está é porque é real, é normal isso. Você tinha um determinado comportamento, você modificou totalmente, é claro que ela vai estar incomodada com aquilo e a gente respeita, né, que ela está incomodada com aquilo. Mas desde que aquilo não atrapalhe o seu processo. Então, às vezes, você pode utilizar um pouquinho da energia feminina para conversar aqui, ó, fulano, eu tô assim por causa disso, eu tô num processo. Ok. Só que você precisa ir lá no outro extremo, eu levo as meninas no extremo do feminino, para elas poderem ver o que é ser o feminino. Só depois que elas foram lá para esse extremo do feminino, que aí vai delongando um pouquinho, passando para as próximas aulas, que eu encontro com elas mensalmente ao vivo. E aí a gente vai passando para as próximas aulas, aí eu vou falando para elas o seguinte: ei, você tava aqui, né? Agora você aprendeu a vir cá. Então você aprendeu que daqui também existe coisa, né? Não é só aqui onde você tava. Então agora vamos aprender a equilibrar e transitar de um lado e pro outro, porque ela não conhecia o outro lado, como é que ela vai transitar pra lá? Então esse extremo que você vai é legal. Esse processo, né? Esse processo da pessoa saber medir essa força, né? Exatamente. Medir aquilo ali. Eu gosto demais. Assim, depois que eu conheci a PNL, né, eu até tenho, assim, o meu pesar não ter conhecido isso desde novo, tipo, 15 anos, sei lá, Tá né? tudo certo no momento certo, na hora certa. Isso aí, na hora que a gente entende isso, tá tudo beleza, né? Talvez, assim, precisou de ser assim, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, minha filha, né, tem 5 anos. E eu fico utilizando PNL com ela, utilizo algumas técnicas de hipnose e vou observando tudo, né? Mas o que eu acho mais rico é interessante como que a criança, ela vem praticamente pronta. É a gente que começa ali errando como pai e atrapalhando, né, alguns processos. E quando a gente observa isso, ó, peraí, até eu falo muito isso, que a sabedoria nossa é voltar a ser criança, né? A criança tá com raiva agora, de repente ela tá triste, tá chorando, você vê que tá depressivo, vamos cair, tá assim, na depressão profunda. Aqui o chocolate muda totalmente, né? Ah, não pode, agora pode fazer isso, a pessoa muda totalmente. E a gente, ser humano, vai perdendo essa capacidade de perdoar, de passar por cima. Ah, eu tô mal, igual a gente começou falando, né? Quando acontece alguma coisa e a gente briga, um casal briga e acaba o dia, talvez acaba a semana. A criança não, acabou aquele momento, aqueles segundos ali, né? Então, eu acho muito legal na criança ficar observando, né? Como que... meu filho, por exemplo, vai ver com uma coisinha lá interessante. Sabe aquele lenço umedecido que você abre e fecha, né? Lá em casa tinha 2. Tinha um que tem a tampinha abre e fecha e tinha outro que tem um plástico. O que puxa. Aí o que aconteceu? Ela chegou pra mim aqui, papai, o que eu fiz? Eu não tava entendendo. Né? Aí eu tentando entender, que olha, legal e tal. Aí, mas me explica então, o que é que você tá querendo mostrar? O plástico, aquele que tem um plásticozinho só, acabou.
Aliás, acabou o que tem um abre e fecha, certo? Aquela embalagem. Aham. E o que tem só o plástico era novo e não tinha tampinha. Aí o que ela fez? Arrancou a tampinha aqui, que ela tem uma colazinha, e colou de cá. Olha pra você E ver. veio trazer pra me ver. Né? Aí eu Olha pra custei entender. Eu falei você assim, Olívia, ver. eu não tô entendendo. Aí depois eu fui entender o que ela tá falando. Aí depois eu fui até entender mais ainda por causa da história, sabe? Porque elas usaram demais aquele lenço umedecido, acabou. A minha esposa foi chamar a atenção dela e arrumou uma solução pra Olha pra colocar a você ver, tampinha. gente. Então, quando a gente ouve e tenta entender aquela criança ali, você vai ver o tanto que ela tem um raciocínio lógico, o tanto que ela tá criando. Eu tô querendo falar como que ela tem foco na solução do problema. Como que ela desembola. Não, papai, preocupa não que eu arrumo isso aqui. Eu vejo em outras atitudes. Só que às vezes a gente não pega aquele contexto que tá acontecendo, né? Igual você falou, a cena, né? Uhum. E às vezes você xinga, fala alguma coisa ali e você vai começar E aí você tá podando ela de uma criatividade, né? Então, assim, o grande presente que eu tive com a PNL, e até foi por causa da PNL que eu decidi ser pai, que eu tinha muito conflito com essa questão de ser pai, né? Então foi assim, o maior presente que eu tive, né? Foi isso. Depois de um treinamento, dá pra você ver como que isso aí é profundo e me emociona de lembrar. 15 dias depois desse treinamento, que naquele treinamento eu trabalhei ser pai né, e liderança, eram duas coisas que para mim era um problema, eu era péssimo líder, né? E a questão também de ser pai. 15 dias depois, minha esposa engravidou. Olha. Então, assim, é um negócio que mudou minha vida, né? Aí, trazer isso para observar uma criança é legal demais, né? Então, assim, eu convido todo mundo que tudo que nós falamos aqui faz sentido, observa uma criança, né? A criança ali, 5 até 7 anos, igual a gente tá falando, né? Porque elas estão na essência, então você vê aquilo ali, só que a gente às vezes revolta, porque a nossa criança tá adoecida, né? Hoje existe muito, né, trabalhos que a gente fala, né, de você fazer as pazes com a sua criança, né, interiores, e tem muitos trabalhos sobre isso, né, e que muitas das vezes é muito importante, né, você voltar pra isso, até mesmo porque você se sinta livre, né, pra ser livre, porque criança é livre, né. E só um ponto aqui muito interessante que você falou, e a gente tem que controlar pra não polemizar muito aqui, que é o seguinte, a criança até os 7 anos de idade, ela é moldada, né, pelo pai e pela mãe. É a hora que geralmente é instalada essas crenças do que ela viu, do que ela sentiu, do que ela percebeu, né, que forma o adulto que ela vai ser. E isso aí que você tá me falando, né, da criança, dessa pureza, né, de passou 5 minutos ali, né, e tá bem de novo e tal. Olha como é que são as coisas. A gente, enquanto criança, a gente tá ali nessa formação, pais a responsabilidade até os 7 anos de idade. Depois ela já começa ali a exercer o livre-arbítrio dela, que a gente fala, né? Que é o poder de escolhas. Não que ela não escolha antes, mas o antes da escolha dela, muitas das vezes o pai direciona, porque a criança, pais, pede limite, ok? Concorda, Kildre? Até os 7 anos de idade. A criança, nem até os 7 anos de idade, às vezes até depois também, a criança pede limite. Isso é responsabilidade dos pais. Dar limite para aquele ser que é livre. E não quer dizer podar ele de ser livre, quer dizer direcionar ele para que ele possa fazer melhores escolhas por caminhos mais leves. Você faz a sua parte. Ali na frente, ele, enquanto adulto, ele vai exercer, né? Mas se você deu aquela base boa para ele, você vai ficar seguro, porque o seu filho vai fazer boas escolhas a partir dali, né? E aí, o que acontece? Aí depois vem o ser humano crescendo ali, né, e tal. E aí começa a se jogar nos extremos da balança com o orgulho, com a raiva, né, com a falta de perdão e tudo mais. Então ele vai para os extremos da balança e o que acontece? Se torna aquela pessoa que muitas das vezes fechada, aquela pessoa que muitas das vezes não consegue exteriorizar, né, sentimentos, né, aquela pessoa que muitas das vezes se coloca como um robô ali, né, ao longo da vida e tudo mais. E por que eu tô falando isso aqui pra vocês? O que o Kildre virou pra mim e falou assim: eu fiz um processo aonde eu evoluí, eu melhorei enquanto ser humano, e aí eu fui pai. Olha que bênção. Porque depois que você evoluiu, entendeu, olhou para aquilo que às vezes não estava legal, a gente não sabe, só você que sabe, né? E às vezes aquilo ali não estava legal, você melhorou, você adquiriu um novo conhecimento, uma evolução enquanto ser humano.
e aí veio um serzinho que você podia guiar com uma forma diferente, com um conhecimento diferente, para que você pudesse guiar ela por um caminho que pode ser que antes você não conseguia. Pode ser que antes você não tinha sabedoria para guiar aquele serzinho por aquele caminho que você consegue guiar ela agora. Faz sentido isso? Demais, eu tô aqui em transe aqui pensando, porque o que eu tô comparando aqui com você falar? Como que essa energia masculina e feminina estava desequilibrado por eu não querer ser pai, certo? E depois, como que as pazes fez eu querer ser pai, né? Eu tô falando do processo meu. Uhum. Porque sabe que um negócio interessante, cada treinamento que eu fazia, cada imersão, eu aprendi uma coisa. E quando eu cheguei na formação de PNL, eu descobri um negócio que doeu pra caramba. Talvez foi uma das coisas que mais doeu. Eu descobri que o problema era meu. Sabe? Oh, escuta isso, gente. É. Nada externo a ti pode chamar o causar dano, porque não existe nada externo a ti. Oh. O que foi, né? Eu culpava meu pai por tudo. Eu não tenho sucesso por causa do meu pai não me ensinou isso. Sabe? Porque meu pai. Eu não tenho filho por causa do meu pai, porque meu pai não me ensinou isso, né? Meu pai é vivo até hoje. Uma pessoa, né? Hoje eu mudei muito a visão do meu pai, amo meu pai, mudei totalmente a minha visão que eu tinha sobre o meu pai. Mas eu julgava meu pai por tudo. Todos os erros meus, a culpa era do meu pai. E por aí foi. E brigava muito com ele, discutia com ele e tal. Só que na hora que eu cheguei lá no practitioner, né? Formação de PNL, eu falei assim, gente do céu. Foi onde que eu enxerguei. Tinha coisa que eu queria fazer, meu pai me falava, eu embirrava e não fazia. Dá um exemplo. Um dia eu fiquei lá tentando tocar um violão, tempão. Meu pai chegou da missa, pai, olha o que eu aprendi. E ele sempre foi meio exigente comigo. Não, isso não é nada. Você tem que treinar muito pra você ser bom e tal e tudo. Do jeito que ele falou comigo, eu tomei raiva, não quero saber de violão, não. Só que várias outras coisas que eu falei com ele falou da mesma forma, e eu não parei. E eu continuei. Nesse dia eu enxerguei, gente do céu, por que naquele caso eu falei que a culpa é do meu pai? E nesse caso aqui, ele não fez eu parar. E principalmente quando eu tava teimoso ainda, que é pior ainda, né? Ele tava querendo me proteger. Aí caiu uma ficha. Falei, não, tá, eu posso continuar culpando ele. Vai ser mais leve pra mim. Mas quem vai perder sou eu. Aí nesse dia, assim, abriu um portal. Porque eu pensei assim, não, se o problema tá em mim, então tá. O que eu preciso? De me reprogramar. Como? Fui pra terapia várias vezes, vários processos, né, de hipnoterapia, de PNL. Pra quê? Porque a minha verdade, eu tava falando alto e o resultado que eu tinha era a minha verdade, né? E hoje eu tenho consciência disso. Se eu quiser mudar de nível ainda, eu preciso de alguém me ajudar a ter consciência do que eu não tenho, me reprogramar e continuar, né, fazendo isso. E todos nós, tá? Porque todos às vezes nós, a né? gente, enquanto terapeuta, tá aqui falando, eu sei que alguns colegas não vão concordar, não, mas eu bato muito nessa tecla, porque nós, eu aqui, ó, que trabalho com isso, às vezes acontecendo determinada coisa que tá abaixo do meu nariz, eu não consigo enxergar. Eu preciso ter humildade de falar assim, preciso de ajuda. Porque eu consigo enxergar externo aquilo que eu posso ajudar você. E muitas das vezes é debaixo do meu nariz aquilo que eu preciso olhar e eu não consigo. Então, terapeuta, eu preciso de terapeuta, tá, gente? Você sabe uma metáfora Ok? dessa que eu vi no Reels? Eu adoro assistir Reels. Não é brasileiro não, esse cara falando nesse comentário. Achei fantástico. Ele falou assim, lembra do mau hálito. Tá debaixo do seu nariz, você não sente. Exatamente. Né? Então, assim, todo mundo sente ao seu redor, mas você não sente. Exatamente. Então, assim, e eu acho que a grande sabedoria, né, eu gosto muito de modelar, né? Vamos falar da PNL, modelar as pessoas de sucesso. E eu acho que a grande sabedoria são aquelas pessoas que você olha, tá lá na frente e elas estão procurando algo novo. Sempre. Elas não param, né? Eu acho que a Sempre. pessoa vive é aquela pessoa que não para, né? A vida é evolução, né? Então, evolução é aprendizado, evolução é você aprender hoje aqui, mas sempre vai ter mais uma coisa pra você aprender. A gente vai ter que evoluir até o último dia da nossa vida aqui, né? E sobre isso que você falou, eu queria dar uma dica muito, assim, acredito muito importante pra todos vocês em casa, que é parar e avaliar exatamente o que o Kildare trouxe aqui pra nós, que foi de grande valia essa história dele. Cata essa história e avalia aquilo que você tem de dificuldade, de resistência com os seus pais. Para um momento, avalia você com a sua mãe, o que são as dificuldades, você com seus pais, o que são as dificuldades. Eu gosto muito de exemplos, porque os exemplos eu falo que é o que enriquece, o que traz o entendimento, que imagina eu ficar aqui pra você. Lei disso, lei da polaridade, lei daquilo, campo eletromagnético, frequência vibracional. Ninguém vai nem querer escutar a gente falando aqui.
né? Porém, os exemplos trazem muito palpável pro dia a dia. Igual esse exemplo que o Kilder trouxe aqui. Quero trazer um pra vocês bem rapidinho, que é o seguinte: relacionamentos. Mulheres que estão aí me escutando, casais, né? Você que tá aí buscando um relacionamento, que é o seguinte. Eu tinha uma resistência com a minha mãe. Igual você. Só que o meu lado era com a minha mãe, com o feminino. Pergunta se eu era masculino, total masculino lá atrás. Total, Kilder. Total. Por isso que eu falo que eu consigo trazer as meninas, porque eu trago elas pelos caminhos que eu já passei. Então, eu era total masculina, fazedora, tinha que dar conta de tudo, fazer tudo sozinha, pananá, pananá, pananá. Era eu, tá, gente? Eu, prova viva disso. E aí, o que acontece? Lá na minha adolescência, os meus relacionamentos, os namoradinhos, né? Que a gente arrumava os relacionamentos. Quando minha mãe não gostava, eu gostava. Tá me entendendo? Entende isso, gente? O que você resiste? Entende a birra? Total. Então, eu não... O que ela falava que não é o que eu gostava. Quando ela gostava, eu não gostava. Era assim. Sempre foi assim. Só que isso não foi só lá atrás. Isso desenvolveu-se na fase adulta. E aí, o que acontece? Um belo dia, eu já tinha, né, o conhecimento, eu trabalhava com isso. Eu tive aquele download, assim, a gente fala muito download, né? Que é aquela... Eu parei, avaliei, tava olhando a minha manifestação, porque eu ensino as meninas a fazer, sabe? A manifestação e tudo mais, mas tem todo um propósito, né? Cartinha bonitinha que faço só pra isso, não, tá? Tem todo um propósito. Eu tava olhando a manifestação, eu virava assim, gente do céu. O que eu manifestava ali de relacionamento naquela época era exatamente o que a minha mãe brigava e implicava com os outros lá atrás, que eu resistia, que eu ia contra. Quando eu parei, abri o adulto, virei madura e tive consciência, minha mãe desejou pra mim a vida inteira aquilo que eu estava desejando naquele momento pra mim. Entende isso? É muito legal, né? Ela desejou a vida inteira, mas eu resistia. E que eu tinha dificuldades, desafios com a minha mãe. Hoje não tenho, mas eu tinha muitos. Até que eu trouxe ela enquanto ser humano e vi o quê? Agora, pai e mãe erra, tá, você gente? sabe o que é o pior, Carla? É o seguinte, igual eu te falei mais cedo também, né? Gente, o nosso bastidores. Devia ter gravado aqui o podcast no início, né? Aquele briefing, né? Pra me conhecer seu trabalho, você conhecer o meu, pra gente conversar sobre essa sinergia, né? Mas é a mesma coisa de eu pegar uma pedra de ouro, né? Ou uma joia de ouro e te entregar. Você vai ficar, nossa, eu ganhei isso aqui de ouro, porque você sabe o valor daquilo, né? Só que na hora que a gente fala com as pessoas algumas coisas que pra gente é um tesouro, né? Entender isso do meu pai, eu fiz as pazes com ele, eu passei a amar meu pai, a valorizar o que ele fez por mim, mudei de lado, né? Antes eu julgava ele, agora eu reconheço as coisas que ele me trouxe, e até sobre um parênteses sobre isso, chegou um certo momento desse meu processo, o que aconteceu? Meu pai, ele me cobrava, só que na minha cabeça ele só me cobrava, né? Ele só me exigia. Você nunca estava suficiente. E na minha cabeça ele nunca me elogiava. Na minha cabeça, né? Mas eu não sei mais, porque depois que a gente muda, a gente não sabe mais. Mas aí eu comecei a achar estranho e ficar desconfortável quando meu pai me elogiava. Eu comecei a sentir mal com isso. Aí eu fui para outra terapia, eu fiz um processo com o Robertinho Achique, uma mentoria com ele de 3 meses. E um dia eu falei assim, Roberto, me causa mal-estar ouvir meu pai me elogiar e eu não tô conseguindo lidar com isso. Eu tava na época com muito conflito com isso. Uma coisa interna, tô abrindo aqui, né, porque nós estamos nesse momento dos tesouros, né? Não. O que aconteceu com a gente? E os entregas, gente. Aí o que acontece? Nesse dia ele falou um negócio que foi muito legal pra mim. Ele falou assim, olha, Kilder, honrar pai e mãe é ser melhor que eles. Porque nesse momento eu estava, eu estava com vergonha da minha arrogância de ser melhor que meu pai, que era uma coisa que eu tinha comigo. Ah, meu pai não me deu isso, eu vou conseguir isso. Meu pai não fez isso, porque eu estava naquela julgada, a vida inteira foi cobrando meu pai. Meu pai não me deu isso, não me deu aquilo, não pagou a minha faculdade, eu ficava como uma cobrança. Uhum. Na hora que eu entendi que isso foi um tesouro, nossa, meu pai não pagava minha faculdade, me fez aprender a conseguir meu dinheiro, a dar valor, a conquistar o que eu quero. Isso aí foi um tesouro, foi melhor do que ter pagado a faculdade. Aos tesouros que a gente não enxerga, né? E nesse momento, caiu aquela ficha. Nossa, eu sempre fui muito arrogante. E eu não sabia nem receber o elogio dele. Aí nesse dia que o Roberto falou isso, eu falei, gente do céu, isso é maravilhoso. Se eu consigo ser melhor que meu pai, com honra a ele, o que eu estou fazendo? Eu estou honrando ele, né? Eu estou mostrando meu pai. E aí talvez vai fazer sentido para algumas pessoas, talvez não. Uhum.
Todas as vezes que você consegue resolver um problema que a sua mãe não conseguiu, para sua mãe lá no interior dela, no inconsciente dela, né? Ela vai estar falando assim, nó, Ela minha vai ficar filha orgulhosa. vai sentir orgulho. Por quê? Eu não consegui, mas meu filho tá conseguindo. E quando a gente vê um filho da gente fazendo um negócio, assim, que você não conseguiu, talvez igual eu falei, né, da minha filha fazer isso aqui, a gente fica admirado, porque tá fazendo ali uma evolução da gente, né? Só que se a gente não tomar cuidado como pai, se a gente não fizer essas curas, a gente vai começar a disputar com o nosso filho. Exatamente. Só trazendo aqui pro pessoal que tá escutando ali, que pode ter dado uma duvidazinha, que é o seguinte, gente. Quando o Kilder fala assim, eu ser melhor que meu pai, não que ele é melhor, tá? É porque a gente sempre vai ser pequeno perante os nossos pais, que pai e mãe veio antes, eles são grandes, a gente é pequeno. Ponto. Isso é hierarquia. Ele nasceu antes, né? Ele é Com maior do que certeza. você e você é pequeno. Quando ele fala ser melhor do que o seu pai, é porque nós somos a versão melhorada dos nossos pais, né, Kilder? É. A gente pega aquilo, a gente vem com aquela bagaginha, né? Aquela mochilinha aqui, com as coisas positivas e negativas do papai e da mamãe, com as coisas positivas e negativas da mamãe aqui e do papai daqui, né? E a gente pega aquela mochilinha com aquelas duas bagagens de um e de outro, e a gente junta aquela mochilinha. Então tem muita coisa na nossa mochilinha. Então, quando o Kilder fala isso pra nós, que ele ser melhor, é exatamente olhar para as limitações do pai, que mesmo essas limitações, né, de criação, de tudo que ele fez, foi fazendo o melhor dele para o Kilder, né, Kilder? É. E aí é olhar para essas limitações, agradecer aquilo que o pai fez e falar assim: olha, eu vou fazer bom uso disso aqui. Disso aqui que você me deu, eu vou fazer bom uso. E às vezes, isso que você falou é muito importante, que tem muita pessoa que não ganha dinheiro, porque muitas das vezes o pai e a mãe sempre foi escasso. Então, para a pessoa, quando vem o dinheiro, sabe o que ela faz? Ela gasta tudo, ela não fica com a grana porque ela não pode ter mais grana do que o pai e a mãe. Isso pode ser uma limitação que você não tem dinheiro, ok? Porque Tem que você fazer fica com muitas pazes, né? vergonha de ter mais grana, porque seu pai e sua mãe sempre foi pessoas mais humildes Só que é tudo inconsciente, né? e inconscientes. Então, assim, é um processo muito legal. E outra, né? Pra mim era impossível estar conversando com você, gravando um podcast, fazer palestra, Gente, escuta essa. né? Escuta essa, vai, Kilder. Isso é outra coisa, que eu acredito que muitas pessoas... O que é o objetivo, né? A gente, nesse nível que a gente está conversando. Para mostrar para as pessoas que é possível mudar muitas coisas, né? Mudar o sentimento dos pais, né? Mudar a percepção de tudo isso aí, a gente evoluir, né? A gente ter paz com isso, abrir a ganhar dinheiro e outra. Para mim, eu era extremamente tímido, né? Então, assim, lá no nível, né, da PNE, lá no nível neurológico, identidade. Minha identidade era, eu sou tímido, impossibilitava qualquer coisa, palestra, qualquer coisa desse tipo. Só que num conflito grande, porque eu sempre tive vontade da aula, sempre tive vontade de falar, então assim, num lado eu queria, e como que isso manifestava em mim? Inveja, eu tinha inveja de quem tinha muito resultado nesse sentido. Uhum. Porque, não, como que a pessoa consegue isso e tal? Eu tinha aquele sentimento, né? Hoje eu entendo esse sentimento lá de trás. Mas aí comecei a destravar e consegui destravar essa timidez. Ou seja, uma das curas aí foi eu saber que eu posso errar, né? Que eu falar algo que depois eu possa corrigir, né? E me permitir errar. E aí eu fui descobrindo nessas possibilidades. E hoje, né? Eu falo isso porque muitas pessoas talvez pensam assim, nossa, eu queria tanto gravar um vídeo e colocar na internet, queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo. Não, isso não é pra mim. Se a pessoa quer muito aquilo, tem meios, tem caminhos e ela vai conseguir, né? Então, quer dizer, se eu conseguir, né? Eu acredito que outras pessoas Gente, conseguem. o Kilder, ele não falava em público. Vocês têm noção disso? Ele não falava em público, tá aqui fazendo palestra, gravando Ficava com podcast. nó na garganta. Às vezes alguém que estiver ouvindo aqui vai entender o que é isso. Dava um frio na barriga, uma dor, uma coisa esquisita na barriga e a garganta fechava, eu ficava Com medo, rouco. né? Eu ficava É o totalmente medo e rouco. às vezes por trás disso tinha o quê? A aprovação que você não tinha do seu pai, você buscava aprovação no meio externo. Então você tinha medo de não ser aprovado quando você tava ali falando em público, o que as pessoas iam achar ali. Posso falar uma outra coisinha? Ô, gente, não para de falar aqui não, tá vendo, né? É o seguinte, uma vez eu escutei essa seguinte frase e me marcou muito. É a seguinte: pare de endeusar pai e mãe. Estranho, né? Mas faz muito sentido. Por quê? Pai e mãe, humanize eles. Porque eles vão errar e acertar assim como você. Eles não são Deus porque são seu pai e sua mãe, não. Eles vão errar e eles vão acertar. Então, quando você olha eles, humaniza eles, você fala assim, tá, cara, ok.
Eu não erro? Meu pai também errou. Ó, minha mãe também errou. E tá tudo certo. Ela é ser humana assim como eu. Humanize seu pai e sua mãe. Porque isso, você vai estar tendo um olhar para sua base, 50% papai, 50% mamãe. Não é à toa que a gente é metade feminino, metade masculino. Energia feminina e masculina. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí, você olha para sua base. Tanto que um dos processos que a gente faz no Poder da Essência Feminina é exatamente você curar esse seu feminino e você curar o seu lado como masculino. E aí, o que que acontece? Você, olhando para essa base, que é o pai e a mãe, feminino e masculino, você equilibra a sua base, você trata a sua base, você fica forte. Imagina um edifício. Um edifício com a base ali manca, consegue construir o quê? Uns 2, 3 andares? Mas se a sua base tá forte, você constrói 20, 30. Porque a base é o que manda tudo. A base é o que sustenta. O que é sua base? Seu pai e sua mãe. Então, relacionamento não tá legal? Olha pra sua base. Não tá ganhando grana? Olha pra sua base. Tá difícil no trabalho? Olha pra sua base. Tudo é a sua base. E aí, muitas das vezes, você que tá aí assistindo a gente, às vezes você passa por um relacionamento onde nesse relacionamento que você tá, você está honrando sua base. Avalie. Seu pai e sua mãe divorciou? Avalie se você divorcia e se é fácil largar pra você. As mulheres da sua família sofrem? Todas têm que passar, elas têm que ser aquelas Amélia, né? Eu fiz uma pergunta uma vez no Instagram seguinte: será que a Amélia quer mulher de verdade? Aí, né? Começa o mimimi, né? Da vida. Mas olha só, as mulheres na sua família era aquela que tinha que fazer tudo, dar conta de tudo, pananã, pananã. Avalie se hoje você não é a fazedora de tudo. Que só encontra cara que seja o seu filho, porque você tem que fazer tudo. Avalia como você é, porque o que você é o que você tá passando pro seu. Por isso que foi uma dádiva, uma bênção. Você teve a sua filha depois que você teve o quê? Despertar de consciência. Você consegue hoje, a gente não fala assim que com Deus, né? A gente que trabalha com manifestação, com criação da realidade, a gente fala o criador de tudo que é, mas eu fico muito confortável de falar Deus em tudo. Já viu quando a gente fala assim, ó, a gente precisa escolher, já viu não, né? O ensinamento que a gente traz. A gente precisa escolher o que é o fruto final. A gente precisa escolher a árvore que a gente quer. Então, por um exemplo, eu quero plantar uma árvore, mas eu preciso escolher de quê? É de maçã? Ok. Então, eu tenho o meu objetivo final, que é a árvore com maçã, certo? Para me ter essa árvore com maçã, o que eu preciso fazer? Plantar a semente. Só que eu preciso plantar a semente de maçã. Porque se eu plantar de laranja, vai dar de laranja, não vai dar de maçã. Então, eu vou lá, escolho a semente de maçã e planto. Ali eu vou cuidando dela, né? Vou jogando água ali todo dia, cuidando e tal. Só que tem todo um processo ali por baixo, a raiz ali, tudo que acontece ali embaixo, que você que plantou, a gente não consegue controlar. O negócio tá acontecendo ali invisível. A gente não controla, a gente controla o que tá daqui pra fora da terra. Ali por baixo a gente não controla. Quem que controla aquele invisível? Deus. Isso é a fé. Que é acreditar naquilo que é invisível. Aquilo que a gente não controla, tem alguém que tá controlando, concorda? Porque nada é aleatório. Pode ser que você não acredite em Deus, o co-criador de tudo que é. Nesse nível, né? Mas tá acontecendo algo ali. Tá acontecendo, que é o que a gente não vê. Porém, quando a sementinha sai pra fora ali, que ela começou a nascer, eles falam assim, deu certo! Que legal, eu plantei, deu certo. Aqui, minha árvorezinha de maçã tá nascendo. Então, a gente tem aqui alguns ensinamentos importantes, que o primeiro é, você precisa escolher o ponto final. Porque se você não escolhe o que você quer, qual é a árvore de maçã, qualquer coisa serve. É a mesma coisa no GPS. Se você não coloca o final onde você quer ir, nunca vai aparecer o caminho certo pra você ir. Porque você não sabe onde você quer chegar. Então, primeira coisa, escolha sempre a sua árvore, o ponto que você quer chegar. Para que você possa, sim, escolher, ver os comos através dos vários caminhos. Mas você precisa escolher o ponto final. O caminho para chegar lá são os vários comos, oportunidades para que você chegue lá. Plante a semente. Você precisa dar o primeiro passo. Que é isso que eu queria chegar no exemplo da sua filha. Você precisa dar o primeiro passo. Já viu quando fala assim, dê o passo que Deus, o Criador, o que você acredita, né? Porque, enfim, se você não acredita em Deus, o Criador, tudo que é, não importa. Algo criou tudo, né? O todo. Quando você dá o passo, Deus coloca o chão. Já viu isso? É. Você precisa dar o primeiro passo. E Deus coloca o chão.
Então, a mesma coisa com você. Você deu o passo, Deus colocou o chão. Você é o pai da sua filha. Ela vai dar o passo e com a consciência e com a sabedoria que você tem hoje, depois de você ter se tornado um ser humano, evoluiu enquanto ser humano, você vai poder mostrar para ela os melhores caminhos, que ela vai dar o passo e você vai dar o chão como pai. Bem interessante. A questão dessa metáfora é muito legal, viu? Essa metáfora da árvore, né? Eu gosto muito de exemplo. E eu tô achando bem interessante o seguinte, quando você tava falando, eu fiquei pensando. A raiz determina o quão forte aquela árvore é. A base. Né? A base. Então, pensa pra você ver, a base de um prédio, ela é imutável. Você fez uma base de X metros, vai parar por ali. A base de uma árvore, ela vai descendo. E sabe-se lá onde essa raiz está indo, né? A raiz da árvore. Eu gosto muito de usar a metáfora do bonsai, né? Que o bonsai é uma árvore grande, mas ela é feita para ficar numa bandejinha, né? O criador fica podando ali a raiz principal dela, porque senão ela vai começar a vazar dali, né? E ela fica limitada ali a vida inteira porque tem alguém podando ela ali, né? Agora, quando você pega esse bonsai e coloca na terra, ele vai descendo a raiz e vai embora, né? Agora, o que eu achei muito legal nessa metáfora é o seguinte, essa raiz vai procurar Deus, né? É uma coisa que a gente não tá vendo ali. Não vê. Né? Igual você falou, algo mais forte. E então, fica a dica, né? Quanto mais profunda essa raiz for, mais forte essa árvore fica, né? E quanto mais profundo a gente procurar essa força superior, né? Então, às vezes, a gente não pensa nesse lado espiritual, não vamos entrar em crenças, né? Não é religião, né? É energia, é espiritual. Mas quanto mais você procurar essa, né, essa coisa que te apoia, né? Eu chamo de Deus também, mais profundo a gente estiver nisso, mais forte a gente vai estar nesse propósito nosso, né? Olha só, por que a gente é co-criador da nossa vida? Por que eu não sou criadora da minha vida? Eu sou co-criadora. Porque já existe um criador que criou tudo. Eu sou co-criadora. Quer um exemplo disso? Isso independente, tá, gente? É um criador de tudo que é. Pronto. Um exemplo disso. Me fala um sonho seu. Uma casa dos sonhos. Um relacionamento dos sonhos. Um carro dos sonhos, um emprego dos sonhos, um salário dos sonhos. Ok? Você precisa criar alguma coisa disso? Tudo isso já existe. Verdade. Você não precisa criar nada disso. Tudo já existe. Você só precisa encontrar os caminhos para você colapsar aquilo ali, para aquilo ali virar realidade da sua vida, porque já existe. Deus já criou, o criador de tudo que é já criou tudo. Por isso que você é o co-criador. Por isso que você, evoluindo enquanto ser humano, você vai encontrando os caminhos para que você chegue no seu cenário de vida ideal. Por isso que é cenário de vida. Não é só trabalho, só relacionamento. Por isso que é cenário de vida. Porque você, com a sua evolução, evoluindo, você vai encontrando os comos para você chegar no resultado final, que é a sua árvore com maçã. Agora eu quero te pedir a dica de ouro pra gente ir finalizando esse nosso podcast. Porque senão não acaba, né? Que outra gente vai ficar. Mas nós vamos marcar outra, hein? Eu gostei do assunto. Por favor, adorei. Nós podemos pedir comentários, né, pessoal? Nesse momento aqui, deixa o comentário aqui. Sugestão que você que eles querem escutar. Deixa o comentário o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer que a gente aborda melhor, o que você quer que a gente esclarece, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vai pulando de assunto em assunto e fica algo sem entendimento. A gente pode, inclusive, utilizar isso para outro podcast. Com certeza. Né? Uma outra oportunidade. Bom, então, eu gosto muito de trazer pessoas aqui e no final eu peço mais uma dica de ouro, né? Você já trouxe várias aqui. O que é essa dica de ouro? Imagina uma pessoa que está empreendendo, começou o negócio e no início a gente passa perrengue. Você tem que ter mais clientes, falta dinheiro, você está aprendendo a fazer o trabalho, você está aprendendo a administrar, você está aprendendo um tanto de coisas, né? Então eu peço a você uma dica de ouro para quem está empreendendo, passando perrengue, o que você passa para ela. E essa dica eu queria te perguntar o seguinte. Alguém que tá, porque olha só, eu observo muito, né, os empresários. Eu vejo pessoas que demorou 20 anos, 30 anos para ter resultado. E tem pessoas que em 3, 4 anos conseguem atingir algo que o outro demorou muito tempo. Então, qual que é a dica de ouro que você poderia deixar para esses empresários? Como que é? Você sabe, eu quero onde que eu quero chegar aqui a casa, eu quero plantar aquela árvore, eu quero chegar ali. Mas qual que seria um acelerador para a pessoa chegar rápido, mais rápido, encurtar caminhos? Então eu vou dar a dica com uma breve explicação, pode ser? Certo. O que é a dica? Esteja aberto para melhorar sempre. Nunca ache que você sabe tudo, porque todo dia a gente tem coisa para evoluir e aprender. Essa é a primeira dica que eu dou. Por quê?
Se tudo na nossa vida é evolução e o cenário de vida que eu vivo sou eu que crio, então quer dizer que eu preciso modificar aquilo que eu sou para me viver uma nova realidade. Ok? Então vamos lá. O que o Drew me falou assim, tem empresários que demoram 20, 30 anos para poder chegar naquele cenário de vida, ponto final, né? Vamos supor, só para ilustrar aqui, aquele empresário que demora 20 anos para ser milionário e o empresário que demora 2 anos para ser milionário. O que difere um do outro? Te pergunta em casa, o que difere um do outro? Você sabe me responder? Eu vou te explicar. Olha só, imagina um círculo aqui, tá? Minha mão é um círculo. E aqui vários outros círculos ao redor. Aqui um círculo, aqui um outro círculo e assim sucessivamente. Então imagina várias camadas aqui de um círculo. Esse ponto aqui no meio, a gente coloca cenário de vida, tá? Esse é o miolo, ok? Cenário de vida. E aí tem várias camadas aqui. Imagina, 10 camadas aqui, ok? Eu, Carla, sou uma empresária e o Kilder é um empresário. Nós somos o exemplo que eu dei aqui pra vocês agora, tá? O Kilder é um empresário que ele tá aqui, ó, nessa camada aqui mais próxima do cenário de vida, que é o núcleo aqui, o centro. O Kilder tá aqui, 3 camadas aqui próximo do cenário de vida e ele já é milionário. Eu, Carla, sou outra empresária, tá? Que tô aqui 10 camadas distante do cenário aqui e distante do Kilder também, que tá aqui, ok? Tomara que vocês estejam conseguindo ver, eu gosto muito de desenhar. Então, eu tô aqui, o Kilder tá aqui, ele tá mais próximo desse cenário de vida e eu aqui. O Kilder hoje fala assim, de repente alguém chega e oferece uma casa pra me comprar. Carla, que eu achei essa casa aqui 1,5 milhão. Ah, eu não posso, porque eu ainda não tenho condições pra me comprar essa casa de 1,5 milhão. Porém, o Kilder já tá aqui, milionário, empresário, conquistou tudo em 2 anos, aí fala assim, aqui, Kilder, essa casa de 1,5 milhão, ok, beleza, não dá aí, deixa eu assinar o cheque aqui. Enfim, deixa eu fazer um pix. Cheque não, deixa eu fazer Olha o pix. E ele compra essa casa. O que difere o empresário de 2 anos, que já é milionário, o que tem 10, 20, 30 anos não é? O que difere o Kilder que consegue ele comprar a casa de 1,5 milhão e eu, Carla, que não consigo comprar de 1,5 milhão? Evolução. Vocês vão entender agora. Imagina aqui, cenário de vida. Imagina que hoje, você que tá aí assistindo a gente, tem um Uno em casa. Um carro Uno em casa. Porém, o seu sonho é uma BMW. Ok? Concorda que você já conseguiu encontrar os comos e como fazer, como conquistar o dinheiro para comprar o Uno? Você já tem ele lá na sua garagem. Antes, você não tinha condição de ter um Uno. Às vezes, você andava de ônibus. Você conseguiu os comos, você conseguiu encontrar os caminhos para você juntar o dinheiro e comprar o Uno. Ok? Mas só que seu sonho é uma BMW. Porém, voltando aqui no exemplo, o Kilder tem hoje... Deixa eu continuar desse exemplo que eu tava dando. Seu sonho é uma BMW. Concorda que se você evoluir, hoje você não sabe o caminho, como conquistar o valor daquela BMW. Porém, existe esse caminho. Você só precisa, às vezes, fazer um curso, às vezes encontrar determinada pessoa, às vezes encontrar uma pessoa que te ajuda a sua empresa a crescer, enfim, não importa os comos. O que importa é você saber o seu objetivo final, que é o seu cenário de vida. E aí, o que acontece? O Kilder, que hoje tá ali e consegue conquistar a casa de 1,5 milhão, eu tô aqui e não consigo, você tava aqui um dia. Você veio chegando pra cá e conseguiu encontrar os comos. Evoluiu pra você conseguir conquistar o dinheiro, conquistar tudo, pra você comprar a casa de 1,5 milhão. Eu ainda tenho um processo de evolução pra me conseguir chegar nesse nível que você tá mais próximo do seu cenário de vida. Então, eu tenho exemplo de carro. Vamos uma blusinha aí na sua casa. Hoje você é uma pessoa que tem condição de comprar uma blusa de R$50. Porém, daqui um mês, você consegue entrar naquela loja de grife e comprar uma roupa de R$600. Concorda que de 300 para 600 teve uma evolução, aprendizado, caminhos e como você conquistar aquele dinheiro para você chegar mais próximo aqui? Com certeza. Então, olha tanto que o criador é bonitinho. A blusa de R$50 para de 300. A casa de 200 mil para de 1,5 milhão. Tudo isso é um caminho para que você evolua e encontre os comos para você chegar lá naquele seu cenário de vida. E aí, volta no exemplo, cenário de vida. O Kilder aqui, eu aqui. Hoje eu aprendi como, sei lá, trabalhar com marketing digital e tal, e aí eu consegui conquistar mais um pouquinho de grana. Eu pulo de camada, já vou chegando aqui mais perto do Kilder. Hoje eu fui lá na terapeuta, fui lá, fiz a terapia lá, e aprendi que não tá legal isso aqui que eu tava fazendo com meu pai e com a minha mãe. Nossa, aprendi, consertei, eu pulo de camada. Eu vou chegando mais próximo do meu cenário de vida. Aí agora tá o grande pulo final. Cenário de vida aqui. A gente vem evoluindo pra chegar aqui e conquistar o cenário de vida da gente, que é a vida dos sonhos que a gente quer.
Vamos trocar esse cenário de vida aqui pela palavra evolução? Se eu consigo hoje ter um Uno, mas aí eu consegui ter uma BMW, eu evoluí. Porque eu aprendi os como de conquistar aquilo. Assim é o exemplo da blusinha, assim é um exemplo de outra coisa que você consegue conquistar. Então, eu tô chegando mais próximo da minha evolução. Troque a evolução por criador de tudo que é quem acredita Deus. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu vou passando de camada em camada, quanto mais eu vou me tornando uma pessoa melhor, mais próximo eu chego do quê? Do criador de tudo que é. E se eu sou um criador em aprendizado, por isso que eu sou co-criador da minha vida, quanto mais eu evoluo, mais próximo de assumir as rédeas da minha vida e tornar um co-criador nato da minha vida, eu estou. Por isso que a minha dica foi: sempre esteja aberto para aprender e evoluir. Porque evolução é o que todos nós viemos fazer aqui. Evoluir para cada dia se tornar uma pessoa melhor. Consequentemente, eu produzo um cenário melhor de vida, porque tudo que eu vivo aqui fora é o reflexo do que eu sou. O que eu sou é a frequência que eu vibro, a frequência que eu vibro é o que eu crio. Então, a minha realidade é exatamente o que eu sou. Muda o que você é, que você muda o que você vive. Ok? Excelente, viu? É muito interessante, viu, Carla? Eu acho que aqui dá pra gente refletir, né? A gente mesmo pode voltar aqui e refletir sobre várias etapas aqui. E uma das coisas que eu gostei muito do seu exemplo, sobre as camadas, né? Porque eu acredito muito que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Então, quando você diz que a pessoa tá na camada 10, vamos falar camada 10, camada 3, né? Eu achei o comentário muito legal. Eu só vou conseguir entender isso se eu admirar a pessoa que tá na camada 3. Né? Então, por exemplo, vamos supor, né, o exemplo que você deu aqui, hipotético, você está na camada 10, eu estou na camada 3. Se você olha, né, e começa a observar a minha vida e começa a observar meus comportamentos com admiração, você olha, isso é legal, ele está fazendo isso, eu vou fazer também. A gente vê isso muito na rede social, né? O cara está fazendo uma coisa legal lá, eu começo a fazer. Critico. Né? Se eu critico, eu fico quieto. Né? Uma vez eu trouxe um influencer aqui que falou isso. Eu falei assim, aqui, já deu vontade de desistir? Todas as horas, né? Aí, mas o que você faz com as críticas? Olha, ele não vai me entender nunca, porque ele não tá fazendo, ele só tá criticando. Né? Então, assim, quando você admira essa pessoa da camada 3, você começa, e se você tem a oportunidade de andar com essa pessoa, aproximar dela e ir pro ciclo de convivência dela, você vai acelerar também, porque você vai começar a falar assim, olha, isso é legal, isso você faz, isso não faz, né? E principalmente uma coisa que eu acredito muito também, né, pra costurar tudo isso aqui, quando a gente ouve a pessoa certa, né? Porque se você vai para terapia e tá alinhada com aquilo que você tá buscando, né? Você vai ouvir uma coisa certa ali e vai de encontro totalmente com o que você falou da evolução, né? De estar aberto à evolução. Porque você não vai para terapia se você não tiver aberto à evolução. Vai funcionar? Com certeza. Tem gente Né? que vai, né? Que vai lá e fala assim, ó, vou lá porque meu marido me mandou aqui, minha esposa me mandou aqui. Gente, tô brincando, tá? Porque hoje em dia assim, a gente não pega, na assim. bem da verdade, quando a pessoa chega, se ela não tá aberta... Não adianta nada. Né? É gastando dinheiro à toa. É igualzinho conselho, a gente falou dos tesouros aqui, né? Tem gente próximo da gente, que a gente fala tantas coisas que a pessoa não vai entender, não vai ouvir. Né? Eu, quando comecei nesse processo do autoconhecimento, eu queria passar para todo mundo. Uhum. Só que eu fiquei chato. Porque eu ficava falando uma coisa que fazia sentido para mim, eu não faço pra pessoa. Os tesouros, né? Mas com certeza Ela já não tá aconteceu pronta comigo. pra aprender aquilo, né? Numa hora, né, aquilo ali vai fazer sentido, né? Lá na frente. Então, por isso que eu acredito muito nisso, né? A gente tá rodeado dessas pessoas com a mesma energia, né? E com aquela frequência que a gente quer chegar, né? Pra gente acelerar também, né? Por isso que às vezes você fala assim, nossa, eu quero um cara que me ama, que me cuide e coloque em primeiro lugar. Só que eu só encontro os que não prestam. Ah, eu tô num relacionamento abusivo, eu quero sair. Porque você concorda? A mulher não escolheu. Quero encontrar um cara que me agrida, que traia e que faça uma sacanagem comigo. Ela não escolheu. Só que de repente ela tá lá. E às vezes ela quer sair, mas não consegue. Aí fala assim, mas eu não criei isso pra mim, não. Eu criei que eu queria um cara, um relacionamento abusivo? Claro que não. Só que eu não consigo sair dali. Por quê? Eu crio que eu quero um relacionamento legal, mas eu só encontro o outro. Por quê? A anteninha de rádio minha só capta aquela frequência. Tá lá naquela camada onde que é daquela forma. Só capta aquela frequência. Então ela vai só encontrar aqueles caras ali. Então a vida é o que você é. O influencer.
Ah, ele falou isso, eu não tô dando moral não, porque nada externativo pode chamar causar dano. Se ele desse moral pra aquilo, ele tava deixando a vida dele na mão daquele cara e ele não tava hoje o que ele é, porque aquele outro que tá criticando de lá, muitas das vezes tá o quê? Com inveja porque não consegue fazer aquilo. É. Ele falou muito claro isso, falou assim, olha, é só você olhar pra trás. Essa pessoa ela tá fazendo... Ele falou assim, ó, nunca você vai ver uma pessoa criticar que tá na sua frente. Essa pessoa, ela não critica, ela chega te dando um ponto de vista diferente, ela vem te ajudando. Agora, Exatamente. a pessoa fazendo a crítica, geralmente já tá atrás. Assim, vou falar, crítica construtiva é uma coisa, né? E a crítica essa crítica pejorativa, né? E tá ajudando também, né? É. E a gente vai assim, tá ok, tá incomodando, ok, Muito respeito. interessante é isso aí, é você chegar no ponto onde, beleza, tá tudo certo. Onde que não incomoda, né? Eu peguei o controle remoto de volta, né? Eu assumo minha vida. Carla, excelente nosso bate-papo. Foi um que prazer, uma honra bem. te receber aqui. Deixa aqui aberto espaço pra gente depois trazer outro assunto aqui, deixar o pessoal também aí interagir, compartilhe com quem você acha aí que precisa de ouvir esse conteúdo ou que vai ser interessante pra pessoa. E agradeço vocês ficar com a gente até esse momento aqui, né? E fica as portas abertas aí para um próximo episódio aí, a gente falar mais sobre os caminhos da pessoa acelerar o resultado dela. Gratidão, Kildare, foi sim um imenso prazer estar aqui com você, amei estar aqui falando, né, gente, você já viu, né, juntou dois que fala pouco, aí virou aquela beleza, né? Um que fala muito hoje, né, porque eu não falava muito não. Aprenda, exemplo, tá? Então, gratidão imensa a todos vocês que estão aí, né, quero convidar as mulheres, né, para vir participar com a gente do Poder da Essência Feminina, que eu tenho certeza que vão poder se aprofundar mais e mais ainda, né, nesse desenvolvimento enquanto casal, ou na busca também, né, de um relacionamento de valor, né? Com certeza. Deixa aqui seus contatos das redes sociais, vou deixar no comentário aqui do episódio. Sim. Mas fala aqui também, né, para quem tá só ouvindo aqui, como que te encontra na rede social para continuar acompanhando seu trabalho também. Vou deixar aqui meu Instagram, que lá no Instagram tem o linkzinho para você já entrar no WhatsApp, se você quiser tirar dúvidas, essas coisas, tá? O meu Instagram é carlaferreira_terapeuta. Vai ser um prazer receber vocês lá. Quem entrar aqui, que veio do Kildare, manda um direct lá falando assim, ei, vim do podcast com o Kildare lá, que vai ser um prazer, tá bom? Bacana. Um prazer, pessoal. Até mais, até um próximo episódio. Gratidão, Kildare. Gratidão.